Fala galera, estamos aqui em mais um Mobcast e olha, esse é o podcast da Mobiauto e hoje é um dia super especial porque estamos no quadro Heróis. Vamos falar dos heróis, aqueles caras que constroem o país, que trabalham, que empreendem, que constroem essa nação que é o nosso país. Agora o detalhe é o seguinte, o herói de hoje ele tem uma história de resiliência, uma história de recuperação, e uma história que você precisa ouvir, porque vale muito a pena. Estou aqui com o Henrique da Eleven. Henrique, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, mais uma vez, agradecer aí o carinho de vocês, desde que eu cheguei aqui, recepcionado pela Bia, por vocês todos. Não tinha ideia o que era o Mobiauto, então de parabéns, fiquei bem impressionado e obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bom, obrigado a você por aceitar o convite e estar aqui batendo papo com a gente fala sobre... Você sabe que existem os heróis da Marvel, mas também existem os heróis reais, é sobre isso que a gente vai falar aqui. E Henrique, você como um herói real, a sua história é fenomenal. É uma história de resiliência, uma história de reconstrução, porque na vida ninguém ganha tudo. Sempre nós temos alguns percalços que nos preparam para os próximos desafios. E eu queria que você contasse um pouco da Eleven. A Eleven tem 33 anos já, né? É uma empresa familiar. De 89, vai ser agora 35. Quase. 35 anos. Na verdade, eu comecei lavando carro. Uau. Né? Com 16 anos. Posso contar minha história? Claro, história? conta aí, a gente daqui para ouvir. Então vamos lá. Vou tentar resumir, porque não dá para, assim, mas o mais breve possível. Eu perdi minha mãe muito cedo. Minha mãe, aos 42 anos, ela faleceu de câncer. Meu pai, que era do mercado automóvel também, mas meu pai já estava meio fora de casa, sabe? Já tinha saído de casa. E a gente tinha uma vida super boa e, de repente, ficamos pobres. Tipo. Como muitos casos acontecem isso, né? A pessoa tem um estilo de vida super bacana e, de repente, acontece alguma coisa e você tem que se reconstruir. Exatamente. E nós éramos 4 irmãos, minha irmã, mais 2 irmãos que eu tenho. E aí a gente ficou numa situação bem difícil. E eu sempre fui um cara muito prático. E aí o que a gente tem que fazer? Porque assim, a despensa que meu pai deixou em casa, deu a gente vai ficar uns 4, 5, 6 meses, sei lá, pra você ter uma ideia como era a fartura em casa. E aí só que chegou uma hora que, e aí, o que vamos fazer? Eu lembro que a gente começou a fazer, eu já vendi pão de porta em porta, já entreguei jornal no Farol, já... Putz, eu fiz, assim, tudo que eu podia fazer de subemprego, de coisa, pra gente tentar se sustentar. Até que eu fui trabalhar num Lava Rápido. Eu comecei num Lava Rápido e eu vi uma oportunidade. O pessoal, na época, tinha muita feira do automóvel. Lembra do AMB? Sim, lá na AMB, lá. Como é que chama? É Auto Show? Cara, eu não lembro, Auto Show. Show, se eu não me engano. Era muito legal. Tinha lá no Ceda Raposo. Tinha sim. Bom, conclusão. Aí eu vi Aí chegou uma época, um senhor lá para levar um Opala, na época, lavando. Eu vi que ele tinha uma certa dificuldade para andar. Eu falei, senhor vai vender o carro? Ele tinha uma placa de venda, isso é meio óbvio. Aí ele falou, vou levar na feira amanhã. Eu falei, tô vendo que o senhor tá aí com dificuldade, o senhor quer que eu levo? Ele falou, eu falei, se eu vender, o senhor me dá um café, né? Uma coisa, uma comissão. Mas na época, com 16 anos, era mais para poder ficar com o carro de sábado para domingo. Eu não tinha ainda nem noção que era isso aí. Aí eu peguei, ele gostou da ideia, eu fui, levei o carro para ele e vendi o carro. Ele queria lá 5.500 dinheiro na época, eu não sei, e eu vendi o carro por 6.800. Uau. Mas eu falei, nossa, aí ele falou, não, se você pegar a mais, é seu. Aí eu falei, eu gostei disso aqui. Aí fui, aí no final, aí comecei a angariar os prováveis vendedores. Exatamente, comecei. Bom, chegou uma época um dia eu levei 8 carros. Meus amigos a gente voltava às vezes da balada e ia pra feira às 6 horas da manhã para levar carro. Uau. Bom, conclusão, aí comprei meu primeiro carrinho, Fiat 147, 1977, cor de areia. Aí, conclusão, aí ficou... E aí eu comecei a ganhar um dinheirinho e acabei comprando o Lava Rápido, que você trabalhava. Os caras brigaram lá, né? E falou que ia vender, e eu fiz uma proposta, perguntei se parcelava, e eles aceitaram, e eu consegui, paguei. Legal. E aí depois eu dei um trato no Lava Rápido, e vendi e montei minha primeira loja em 89 para 90, na Rua dos Pinheiros. Caramba, muito tempo atrás. Que legal. E aí a gente começou, e aí começou rapidamente, eu tinha na época uns $20 mil, que era tudo no dólar, né, naquela época. Para quem não tinha nada, já tinha uma coisa. Eu comecei a comprar e vender carro ali, montei a lojinha. $20 mil hoje é grana, hein?
Na época também era um dinheirinho bom, mas Também era agora o dinheiro dólar bom. Mas assim, era tudo no dólar naquela época, Sim, a gente sim, sim. media, né? Ele já era naquela época do real Não, ali? não tinha. Era Não, cruzeiro, não. então? Tinha overnight. Overnight. Cara, eu sou da então época. valia muita grana, Não, 20 mil dólares naquela época. Eu sou da época que não tinha nem tabela de jornal do carro, cara. Você tem Nossa, noção? cara. Não tinha nada. A gente fazia era tudo. Você olhava pra cara do carro, ligava pra 2, 3 vendedores. O que você acha? Oh, não, acho que vale tanto. É mais ou menos assim. Dá uma cantada do carro. Aí você chutava, que era a gente que colocava o preço. Uau. Aí era aquele negócio muito lindo. Então tem hora que você dava umas pauladas, você fazia uns negócios diferentes. E tem hora também que você encalhava com os carros, comprava errado. Mas era muito legal, Era o cara. jogo, né? Aí depois começou a vir a tabela do jornal do carro, os clientes já começavam a vir com o jornalzinho embaixo do braço, chegava na loja, mas meu carro na tabela tá tanto. Aí começou foi progresso, né? Sim. Tudo, obviamente. Mas eu lembro dessa época, a gente começou a evoluir como mercado. Tá. E aí foi onde o primeiro golpe que eu tomei, a primeira vez que eu quebrei. Eu tinha já uns 19 anos, mais ou menos. Né? Começou uma pessoa a comprar, ia lá, comprava um carro, aí vinha, comprava outro, ela pedia um prazo no outro, e começou a fazer as coisas, e eu fui dando confiança, fui fazer. Eu sei que eu era muito inocente na época, e acabei vendendo. Eu tinha, sei lá, na época, uns 10, 12 carros. Eu tinha, na loja cabia 18 carros, eu tinha 12 e 6 era considerado. Eu vendi quase todos os carros para ela, com um cheque para uma semana, 10 dias ali. Nossa. E foi onde ela deu um golpe. Mas eu não fui o único, foi 70 revendedores na época que ela deu um golpe. Nossa. Mas foi a primeira vez que eu tomei uma paulada bem difícil, bem difícil. E aí, enfim, foi difícil na época, tive que recomeçar. A gente, quando é novo, tudo é oh, meu Deus, que parece que acabou o mundo, né? Fiquei uma semana meio... E aí eu fui, a primeira vez que eu tomei uma chacoalhada. E aí fui de novo, fui me recuperando. Aí fiz uma sociedade com um amigo meu, com quem, que é meu amigo até hoje. E aí fomos comprando, vendendo tudo. Em 97, eu conheci minha atual esposa hoje, ela trabalhava num banco também. Banco CSC na época, nem existe mais. E aí a gente logo estava junto e ficou. Nós estamos até hoje com 3 filhos maravilhosos, graças a Deus. 97, bastante tempo. Mas já uns 27, 28 anos, por aí. Por aí. Isso aí. Aí, beleza. Aí comecei com isso aí. Aí eu me separei da sociedade e fui carreira solo de novo com a minha esposa na época, a minha sogra que me ajudava muito, ela era muito organizada, me ajudou. Eu sempre fui um cara meio fazedor, mas não era da melhor organização possível. Mas aí aí montei uma lojinha na Francisco Morato, essa loja começou a prosperar, com muita dificuldade no começo, consignação, aquela coisa, e foi um carro, outro carro, porque quando eu saí da sociedade eu larguei mão de tudo, eu só saí com um carro que eu tinha de uso, um talão de cheque e tinha 6.800 de dinheiro, sei lá, de limite no banco, não era nem dinheiro. Aí eu aluguei um ponto lá e eu lembro que na época eu não tinha nem dinheiro para fazer o piso, estava de barro. Caramba. Eu comecei a fazer, pegando o carro, consignação, fui. E tinha um terreno muito grande na frente dessa loja. E eu olhava e falava, eu quero montar uma loja ali. Todo dia eu chegava, quero montar uma loja ali. Mas ela tinha um terreno de 3.000 metros quadrados. E aí aí a loja começou a crescer. Daqui a pouco foi comprando o primeiro carro, o segundo carro. Sei que passou 1 ano e pouco, eu já estava com a loja cheia de carro estoque próprio, trabalhando de domingo a domingo. Eu sempre tive um dom para ganhar dinheiro, cara. É uma coisa muito louca isso aí. Mas às vezes me atrapalhou um pouco porque eu achei que era melhor que os outros. Depois eu entendi que eu sem Deus não sou nada. Mas assim, eu fui passando um pouco e eu vendi um carro para uma pessoa que era primo do dono do terreno da frente. Tá. Falei, você tem um contato dela? No interior, tá... Consegui o contato, fui e montei a minha loja. Uau, não tem nem que você sonhava. Cara, foi muito louco. E aí tava fazendo uma obra lá em cima que saiu no Bradesco, toda a terra que saiu de lá eu coloquei, aí ficou uma loja alta, é uma loja que tem até hoje, chama VIP hoje, na época eu montei, coloquei oficina, coloquei um escritório grande. É uma loja que ela tá perto de um rio, assim? Sabe ali na Baixada? Nossa, uma alta ali, sei, sabe? Exatamente. Nossa, montei aquela loja em 99, cara, aquilo era um terreno... um terreno, assim, mato puro. E aí eu lembro, montei a Auto Rick, foi uma coisa... E eu fiquei com uma loja na frente da outra. Uau. E aí logo eu vendi a outra loja, que não fazia sentido ter uma loja... Eu ia acabar morrendo atropelado, atravessando a avenida toda hora, não tem... Aí acabei vendendo, passando o ponto para um amigo que tá no ramo, eu coloquei ele no ramo, tá no ramo até hoje.
Aliás, eu tenho bastante gente que eu coloquei no ramo. É cara. mesmo? Bastante gente que começou comigo como vendedor, hoje eu dou curso de venda, faço isso com muito prazer, tenho uma Legal. cartilha de venda, eu gosto demais. Enfim, aí eu montei essa loja e a gente começou a prosperar bastante. Imagina uma loja, eu ganhei na época todos os prêmios das financeiras, né? Era Banco Fináustria na época, nem tem mais. Eu tive Banco Fináustria, eu Mano, trabalhei lá no Hexa Banco, sério? É, do BBA. Porque, na realidade, BBA. eu entrei eu entrei nesse mercado pelo BBA. Foi um treininho do BBA. Caramba, era o BBA. Aí, era o final, você tava com o João Dionísio, que depois virou João Amoedo. Ele João que era o CEO lá. É. Aí, cara, demorou um ano, o Itaú comprou, aí eu entrei no Itaú Fiscalizando Itaú, mas eu comecei pelo BBA, cara, que era a final. Cara, afinal, eu ganhei, foi em 99, eu ganhei todos os prêmios. Lá, eu comecei a fazer um negócio que ninguém fazia na época, feirão. Feirão. Hoje é mais Hoje comum, faz um mas monte. só que eu fazia, eu comecei, coloquei um cara com perna de pau, palhaço, pipoca, pirulito, microfone, aquele negócio. Tudo coloquei ali na Francisco na frente, Morato. tem aquela praça na frente que eu Sei. usava aquilo como um espaço maior, né? Showroom ali, você ficava... Você Cara, eu podia fiz um usar. negócio e eu lembro que no dia a gente vendeu acho que 30 e poucos carros num final de semana, de sábado e domingo. Eu falei, cara, isso aqui é legal demais. Eu tinha acho que 16 vendedores lá. Mas Nossa, vendia, muito na grande. época, 100 e poucos carros por mês. Era legal, era legal. Era legal. Mas, assim, eu era muito... Sempre fui muito olhando, falava, tem o céu o limite. E aí, só que aí você chega uma hora que você vinha daquela situação, comecei, já tinha quebrado, começando de novo e tal, e eu comecei a me achar muito bom de novo. Aí eu falei, meu, caramba. Aí fui construir uma casa num lugar que não tinha nada a ver, depois de Cotia, assim, sabe aquele elefante branco, num lugar que não tinha segurança. Fiz uma baita casa com 1.000 e poucos de metros de área de metros quadrados de área construída, mais um monte de coisa, e eu fui... Na época da inauguração, uma festa, a gente foi assaltado, eu fui sequestrado. Aí foi uma situação bem difícil na época, porque primeiro que eu estava já meio descapitalizado, porque eu estava construindo a casa dos sonhos, entendeu? Eu falei, eu tô rico, eu tinha 26 anos na época, sei lá, Nossa. 24, 26 anos. Novo demais. Minha filha hoje, minha filha está se formando médica agora esse ano que vai entrar, graças a Deus. E ela tinha 9 meses, 8 meses na época. Eu lembro que os caras entraram para dentro de casa, tá tendo uma festa, colocaram todo mundo num quarto só e começou um terror muito grande. Na época era tudo dólar, tinha dólar em casa, tinha coleção de relógio, tinha... Na época, eu lembro que eu lembrei do final, que eu tinha ganhado um DVD. Ninguém tinha DVD naquela época. Pô, era uma novidade. Eu tinha um DVD lá da Gradiente, que tava assim, os caras roubaram tudo, aquela televisão grandona, aquele monte de coisa. Os caras fizeram a limpa e me sequestraram. E aí eu tive que ir atrás, comecei a buscar quem era, fiquei maluco porque numa situação que teve dentro do quarto lá que tava todo mundo, tinha umas 40 pessoas, minha filha estava amamentando na época, ela estava chorando, e estava realmente um choro bem irritante. Mas você imagina um calor, aquele todo mundo, e o cara com a arma na porta do quarto, não, fica todo mundo aí. E aí ele falou, faz esse bebê parar de chorar agora, faz esse... Aí minha mulher desesperada, ela falou, calma, ela tá criando, bebê, não tem o que fazer, não sei se fralda, aquela coisa. E aí ela, chorando. Tal. Aí minha mulher foi dar peito pra ela, pra ver se ela parava, e ela não parou. O cara se irritou, foi lá e pegou ela pela Maria Chiquinha, assim, e puxou e atirou o revólver na cabeça dela. Falou assim, se ela não faz ela parar de chorar, então eu vou parar agora. Cara, eu fiquei cego, não enxerguei nada na frente, eu fui assim, grudei na arma dele, joguei ele pro chão, assim, comecei... socar ele no chão, entre o corredor e o quarto, e aí eu só vi um negócio gelado, assim, claro, o cara engatilhou na minha... Eu falei, cara, ele acabou de engatilhar a arma na minha bebê. Aí o cara falou, você fez isso, seu vacilão? Aí eu vi aí eu entrei, vendedor é tudo vendedor, né? Na hora eu comecei, falei, cara, não é o que esse cara fez comigo, daí ele pegou, tirou a arma do cara, me chamou, quanto que aconteceu? Falou, fez isso, aí ele começou a brigar com o cara. Pô, você tá errado, não sei o que, não é assim. E começou... E aí, beleza. Mas eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Quando eles me levaram, eles falaram que ia me soltar, falaram que ia devolver todos os carros. Conclusão, queimaram os carros, não devolveram outros. Enfim, roubaram 8 carros na época. E foi bem difícil, cara. Eu fiquei psicologicamente bem... Eu só lembrava daquilo, cara. O cara pegando minha filha. Caracas, cara. O cara pegando minha filha. E eu na época, eu assim, espero que as pessoas entendam. A minha vontade era matar esse cara. Minha vontade como homem, como ser humano. Cara, hoje, entendo, graças bicho. a Deus. Você imagina ser uma entendo, situação. Foi uma prova muito grande.
E eu larguei a minha empresa, só fiquei focado em achar esses caras. Minha razão de vida era isso. Eu tinha um amigo que era um delegado da Depatri, ele colocou uma equipe à disposição e a gente ia atrás. Eu comecei a descobrir, no final das contas, o cara que fez o jardim de casa, o paisagismo, que deu todo o esquema para os caras. E no final sabia da festa, sabia todo o esquema, o cara que fez. Eu comecei, tanto é que quando eu fui atrás, começou a cair uns cheques nossos com compra de mourão, cerca na Bahia, vaso. Cara idiota ainda. Aí começamos, aí, pô, jardineiro, será tal? E fomos lá. Quando chegou na casa dele, quando entrei, eu vi meu DVD na estante do cara. Falei, cara, aquele negócio. A mulher dele super simpática. Esse é Enrique Andrade. Ele era chileno, eu não sei o que ele era, argentino. E quando ele veio no corredor assim, eu só olhei pra ele, eu fiquei cego. Eu comecei a bater nele. Aí a mulher dele falou, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu falei, seu marido que mandou assaltar. Ela falou, é verdade, não sei o quê. Na língua deles assim. E ele concordou com ela mesmo começou a bater nele. Tipo, na hora, não acredito, você... Começou aí, prendemos ele, o policial prendeu, levou ele para o interrogatório lá e para ele falar quem era, e ele acabou falando, ó, tal pessoa, não sei o quê. E aí a gente foi atrás, e o dia que a gente foi desse cara aí, era um cara que ele lembra que ele tinha um olho claro, e eu só pensava em matar esse cara, era uma coisa louca. E o dia que a gente conseguiu pegar, a gente entrou pra invadir lá no barraco deles, lá no Morro do Macaco, sei lá, não. E aí esse cara conseguiu fugir, graças a Deus. E aí, aí eles correndo com a polícia, não sei o que, acabou o tiroteio, teve troca de tiro, e aí acabaram morrendo. E eu fiquei muito bravo, porque não fui eu. Que eu queria, e hoje eu dou graças a Deus que eu não fiz isso, né? Eu ia trazer um peso muito grande para mim. Mas foi, na época, você imagina, eu tinha 25, 26 anos, sei lá. A gente não tinha tanta experiência. Mas isso aí foi que acarretou mais uma... Fiquei acho que uns 3, 4 meses nessa saga, só gastando dinheiro e atrás desses caras. Eu queria E aí a gente conseguiu prender 8 bandidos. Logo teve a audiência no fórum, e chegou no fórum, numa mesa grande assim, a juíza ficava numa altura um pouco ali, aí o advogado, eu sozinho aqui, e eu tinha acabado de fazer o reconhecimento, tinha um vidro para eu fazer os reconhecimentos ali, e eu reconheci, e os advogados falaram, só vou te falar uma coisa, se você reconhecer, já era você e sua família. Eu fiz assim, sério? Aí o outro advogado, amigão, vou te dar um conselho, não reconhece não, segue sua vida, vai ser melhor. Você vai acabar com a sua família, esses caras não são brincadeira. Aí o outro mesmo, todo mundo me ameaçando. Eu falei, putz. E eu sentei aqui do lado, eu estava sem advogado, sem nada aquele dia. A juíza nesse negócio, ela falou, seu Luiz Henrique, tá aqui, o senhor reconhece, tá assim. E eu mudo. O senhor Luiz Henrique falou com voz mais alta. Ela falou, senhor Luiz Henrique, o senhor reconhece ou não reconhece? Eu falei, excelência, reconhecer eu reconheço, mas esse senhor falou que se eu reconhecer minha família vai morrer e tudo, eles estão me ameaçando. Olha o que eu fui fazer. Aí deu um reboliço. Ela falou, o que? Vocês estão ameaçando testemunha? E não sei o que. Então sim, doutor. Excelência, então não sei o que. E aí eu sei que ela arrumou um problema com os... Eu tive que sair escoltado no camburão, porque os caras foram representados na OAB. Deu um BO que eu não tinha nem... Cara, mas conclusão, foram todos presos, pegaram 20 e poucos anos de cadeia, que era acho que era o máximo, né? Quando tava virando crime hediondo, sei, naquela época de sequestro, era uma coisa muito... E aí, beleza, eu fiquei. Aí, segue a vida. Nesse tempo que eu fiquei fora, veio de novo a segunda quebra. Porque eu larguei minha empresa, claro. Deixei na mão... Tadinha, minha esposa não tinha experiência na época, minha sogra, minha coisa assim, a coisa ficou degringolou. Eu tinha acabado de construir uma casa enorme e tudo, então estava descapitalizado. Conclusão, foi a bancarrota de novo. Na hora que eu percebi, foi um negócio muito louco, assim, eu tinha as revistas na época, vendia Vendo Alto, não sei se você lembra aquelas revistas? Sim. Eu lembro que veio um boleto, minha mulher acho que não viu, acabou passando e foi para protesto. Tipo, nunca tinha tido nada protestado, aí foi para protesto. Aí tinha limite no banco, tinha não sei o que, virou uma bola de neve, perdeu tudo. E aí do dia para noite eu fiquei numa situação bem difícil. Com aquela loja daquele tamanho, cabia 100 e tantos carros. Eu lembro uma vez eu olhei, tinha uma Royale velha e uma Toyota Bandeirantes, assim, eu fiquei sozinho olhando, falei, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Olha a situação que eu fiquei. Aí tinha um cara que queria ser meu sócio há muito tempo atrás, eu liguei para ele,
E aí ele falou, pô, agora eu já tô com uma loja aqui, tá? Meu amigo até hoje, depois nós somos sócios. E eu apareceu um cara pra vender um assaveiro pra mim lá na época. Aí eu não tinha dinheiro, eu falei, cara, mas quanto você quer X? Eu peguei e liguei pra esse Mauro, esse meu amigo, que é meu amigo até hoje, Mauro Gaibar. Eu falei, Mauro, quanto você paga numa assaveira assim, assim, tal, tal? Ah, pago X, tal, tal, eu te dou 200. 200, sei lá, como se fosse uns 2 pau hoje, sei lá. Ah, e tal, tal, tá bom, vou levar o carro. Sexta-feira eu peguei o carro, fui levar pra ele. Fui eu, minha esposa e minha filha de colo. Cheguei lá na loja dele, que era no Ipiranga. Falei, cara, tá aqui o carro, tal, tal. Oh, legal, legal. Não, beleza, tá fechado. Também pela hora. Deixa o carro aí, ó. Aí segunda atrás a documentação, tudo eu já pago, já te dou o seu, tal. Aí eu falei, ah, tá bom. Só que eu não tinha nem dinheiro pra pegar um metrô pra ir embora de volta. Eu não tinha, eu com minha filha no colo, aquele negócio, eu fiquei numa situação tão assim. Falei, cara, o que eu vou fazer? E eu fiquei ali sem saber o que fazer, ele na correria ali da loja, fiquei lá fora, não tinha muito o que fazer. Aí ele volta, meu, Ed, você tá aí até agora? Eu falei, ah, não, tô aqui dando, tô vendo aqui e tal. Sem graça, o orgulho era muito grande. E aí ele, acabou que anoiteceu, foi fechar a loja. Aí ele falou, meu, você tá aí ainda? Eu falei, putz, que bom que você tá, cara, pelo menos que eu não tenho onde guardar esse carro aqui. Eu acho que ele percebeu, na verdade. Não tenho onde guardar esse carro, entrou agora, um Ford Ka. Você não quer ir embora com ele? Na segunda-feira, quando você trouxer o documento da Saveiro, você já traz, onde você vai embora com ele? Me quebra esse galho? Eu falei, pô, claro. Aí eu fui lá, tinha mais de meio tanque. Falei, caramba. Cara, foi uma época bem difícil essa. E eu voltei para casa. Quando eu tava saindo, tinha um cara que tava na frente da loja dele, o cara colocou a mão assim na porta do carro, falou, Grande, você não percebeu que Deus quer falar com você, não? Eu falei, aonde, cara? Me fala, porque eu tô... Qualquer coisa eu tô topando. Aí ele falou, eu vou numa igreja tal, X, tal, tal, tal. E ele falou e eu acabei. Falei, cara, quero ir sim, tal. E fui. E no domingo, quando eu fui nessa igreja, puta, parecia que só tinha eu, cara. Uma coisa louca. Você acredita em Deus? Muito. Eu vou falar, se você conhece minha história e não acreditar, não tem como. Deus, ele é muito real, foi muito real na minha vida também. Eu entrei naquela igreja, cara, um cara nunca tinha visto na frente. O cara falou, meu, tem mais de 400 pessoas aqui, mas Deus quer falar em especial com uma hoje. E Deus, você fez isso, começou a falar tudo, as coisas. Aconteceu porque tinha ido uma mulher no dia de um feirão que eu fiz lá, ela me deu um papel, me convidou para ir numa célula na igreja dela. E eu lembro que eu peguei o endereço e eu joguei para fora na janela. Falei, assim, e aí ela falou assim, desde aquele dia que você jogou aquele papel fora, que você não sei como, começou a falar um negócio, eu comecei a chorar, foi envolvido por uma coisa muito louca. E aí começou uma transformação a partir daquele dia lá. E eu comecei a me reconstruir de novo, comecei a colar mais com Deus, comecei a entender um pouco mais as coisas. E aí nasceu meu segundo filho, que é o Vitor, tá na operação comigo até hoje, tem 23 anos hoje. Nasceu o Vitão. Aí eu fiz sociedade com esse meu amigo, com o Mauro, e acabei vendendo a loja para ele, saí de lá e montei uma outra loja no Brooklyn. E aí comecei a ver meu terceiro filho, que é o Felipe, que está comigo também, tem 21 anos. E a gente começou e tá indo bem. E aí montei uma outra loja em Moema e comecei a fazer as coisas, e as coisas começaram. Comprei uma casa de show, aí comecei a prosperar, porque eu sempre tive, como eu falei, eu sempre tive muito dom para ganhar dinheiro. Não sei o que é. Eu acho que é, sei lá, negócio, gosto de fazer isso. Tudo que eu coloco a mão realmente dá certo. E eu estava indo muito bem. Isso em 2007. A minha sogra me liga um certo dia, eu estava lá na loja, ela falou, Henrique, uma sensação muito estranha aqui, eu tô aqui, eu queria falar com você, nem fala nada pra Carla. Foi que foi? Eu tenho quase certeza que aqueles caras do assalto, do sequestro, passaram na frente da escola das crianças agora. Eu falei, tá louca, dona Beth, não existe como? Não, olha, não, tenho certeza, tenho quase certeza, não tenho, mas não tenho. Conclusão, peguei e liguei pro meu amigo delegado, falei, Edson, assim, tal. Ele falou, não, Henrique, os caras pegaram 20 e poucos anos, mas deixa eu ver, tal. Daqui a pouco ele me liga, ele falou, cara, 3 deles saíram por bom comportamento, com 7 anos e pouco. Caramba. Falei, putz, falei, dos 8, os 3 saíram. O que eu fiz? Fiquei ali, sem ter muito o que fazer, não tenho nada, foi passando um dia, 2 dias e tal. Quando eu tava saindo da loja, minha loja tinha uma entrada pela avenida principal e na rua de trás.
E aí fechei a loja, tava sozinho. Quando eu fechei pela rua de trás, eu lembro que eu acabei de passar a chave com o cadeado, eu senti só um negócio aqui na minha nuca. Nossa, E o cara, Henrique. vai, porta-mala pra você. E eu fiquei, calma, o que aconteceu? Não, o que eu fui tirando o relógio, falou, vai, não tem. Aí abriram um porta-mala num Prisma, imaginei eu do meu tamanho dentro de um Prisma, me enfiaram dentro de um porta-malas e me levaram pra uma favela, lá no Tiradentes. Cara, aí foi a pior noite da minha vida, assim, pra passar. Aí no dia seguinte vieram os caras, um monte, e 3 desses caras que foram presos. Que é uma coisa que nem é comum acontecer. Mas, de alguma forma, os caras vieram pra que se vingar. Daí o cara falou, vou te matar. O cara ficava assim, cara a cara comigo. Vou matar sua esposa, seus filhos, vou não sei o quê. Um negócio terrível, cara. Uma pressão coisa psicológica terrível. que eu não lembro de ter passado na vida, cara. Aquela pressão muito pesada. E aí eu, calma, não tinha conversa. Aí, conclusão, tava certo que ia me matar, mas aqui em São Paulo, pra matar, tem que pedir uma autorização pras facções, né? Desde aquela época já era assim. E os caras foram pedir autorização lá. E ficou passando. E eu tava deitado, um barraco de madeira assim. Eu só falava, meu Deus, me tira daqui, que eu vou fazer? Eu preocupado com a minha família, não posso saber. O que será que esses caras foram buscar meus filhos, minha mulher? E eu tava naquela situação. E de repente, apoiado numa tábua, eu consegui, fiz. Conclusão, dei uma forçadinha, a tábua abriu. Umas brechas assim, eu não sei até hoje como eu consegui passar por lá e eu fugi, cara. Eu consegui fugir. E eu desci, fui descendo, aí caí dentro do outro barraco. Aí tinha uma senhorinha, assim, de 1,5 m mais ou menos, com um lencinho, sabe aquela assim? Ela falou, vai que Deus vai te fazer invisível. E eu lembro dessa cena até hoje, eu fui descendo. E aí peguei uma lotação lá embaixo, falei, amigo, eu não tenho dinheiro, eu preciso fui assaltado, eu preciso pro Tietê. Daí o cara, não, tudo bem, sobe aí. Aí eu fui, me deixaram, cheguei lá, liguei pra minha mulher, falei, pega as crianças, some, vem pra casa do meu pai, eu tô indo pra lá. Vou pra São José. E aí, que meu pai morava em São José dos Campos na época. E eu fui. Não contei, né, que meu pai saiu de cá, mas eu fiz as pazes com ele, depois perdoei ele, montei uma loja pra ele, então tudo bem. Aí meu pai tava lá, fui pra lá, fiquei num hotelzinho de rodoviária pra não ter nem cadastro, que eu tava morrendo de medo com tudo. Eu liguei pra esse meu amigo, delegado, e falei, cara, esses caras, você tá na lista com os caras desses, você fizer um negócio, os caras vão atrás de você. E eu fiquei desesperado, porque eu falei, o que eu vou fazer? Conclusão, eu tive que largar tudo do dia pra noite e ir embora. Aí eu chamei um amigo, ele foi lá, eu falei, cara, eu tenho isso, tenho as 2 lojas, tenho um apartamento lá na praia, tenho um barco que eu comprei, tá saindo agora, cara, preciso vender tudo e eu vou fazer. Eu peguei e fiz uma procuração pra ele, falei, cara, vende e mesmo justo vou te dar 10% do que eu tenho, você administra pra mim, depois você me manda a grana que eu vou recomeçar minha vida em outro lugar, eu vou morrer. Não tenho, minha família tá aqui. Ele, não, vai mesmo, tal, vai no seu... Enfim, fui pro Espírito Santo, cara. O que eu vou fazer no Espírito Santo? Eu nunca ia nem falar direito, né? A gente não ouve muito falar do Espírito Santo. Sim. Cheguei lá no Espírito Santo, aí arrumei uma kitnetzinha lá pra gente falar, paguei 3 aluguéis adiantados, comecei a ver o que eu ia fazer da vida, esperando vender minhas coisas, né, pra eu fazer. Fui alugar um ponto lá, vou fazer o que eu não estudei, só sei vender carro. Falei, vou trabalhar com carro aqui também. E aí, beleza, mas não conhecia ninguém, né, não tinha nada. E aí, cara, fui passando e nada, não vendia nada, não vendia. Eu falei, cara, e o cara me anda. E esse cara passou a não me atender mais. Eu comecei a conversar, comecei a chamar, e eu não podia falar com meus irmãos, não podia falar com meu pai, não podia, com medo deles serem, né, de repente, localizados, ligação, né? localizado. E aí eu comecei a falar, e com uma hora que os caras atendeu, ele falou, meu, o negócio é o seguinte, é a oportunidade da minha vida. Conclusão, o cara me deu um golpe. O cara pegou minhas coisas e eu fiquei no Espírito Santo com 3 filhos. Caramba! O Felipe tinha 5 anos na época. O Vitor, ele 7. te deu o golpe, o cara que tava fazendo, que você procurou pra ele. Cara, você acredita? Esse cara me deu golpe. Eu fiquei sem nada, sem pai, sem mãe. Eu tinha 2 carros que eu levei, o meu e da minha esposa. Tinha um troquinho curto, ali, um cartão de crédito, uma coisa. E aí eu me vi numa cidade que eu não conhecia ninguém, que eu não tinha mínima condição de fazer nada. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu vou falar. Aí a hora que você vai de novo, que é onde vai? Deus. Aí você vai falar, aí você lembra de Deus. Por isso que eu falo, eu tenho que ter muito temor e não esquecer nunca de Deus, porque de alguma forma tinha uma igreja lá chamada Missão, chama até hoje, Missão Praia da Costa.
E eu via vários adesivos atrás, missão, missão. Aí a gente pegou na internet, aí fui procurar o que que era. Aí, uma igreja aqui e tal. Liguei lá e fui. E eu comecei a ir nessa igreja. Na verdade, por conta de um advogado. Esse advogado era pastor dessa igreja lá, de alguma forma. E eu, coincidentemente, quando eu fui procurá-lo para ver se ele conseguia me ajudar em questão dessa ação, e ele falou, cara, eu vou olhar todo o processo, olhar tudo aqui, essa procuração, vou puxar tudo e vou... Te falo, falou, mas à noite você pode ir mais tarde, eu vou estar numa igreja lá em cima. Eu falei, eu sei que onde é, tal. Vai lá, e foi lá. Quando eu cheguei lá na noite, ele me atendeu um pouco antes, ele falou, cara, a notícia não é muito das melhores, você realmente perdeu tudo porque a procuração feita em caráter irrevogável, teve um imóvel aqui que era da casa de show, você comprou, estava em tipo, purgar mora, sei lá o que ele falou na época. Conclusão, não tinha como rever a grana. Ferrou. E eu fiquei assim, foi a pior notícia que eu falei assim, o que eu vou fazer? Daí eu olhei pra minha esposa, ele falou, vai começar o culto aí, vocês não querem ficar, não sei o quê. Sabe que você tá na inércia? Ah, tá bom, tá, não, vamos. Aí ficamos lá. Aí tava lá, legal, eu fiquei olhando pra minha mulher, eu falei, amor, o que nós vamos fazer agora? Eu já tinha alugado um ponto. A tua mulher é muito companheira, hein, bicho? Cara, minha mulher, você não tem noção, eu tenho que colocar uma estátua pra minha mulher. Tua mulher é companheira, bicho. Você nem sabe de nada, eu vou te contar rapidinho, a gente tem mais uns minutinhos ainda pra falar? Tem, quero ver. Você vai ver que minha mulher é fora do normal, cara. E, aliás, minha família é maravilhosa, graças a Deus. Mas aí você vai vendo, ela chegou do meu lado, eu falei, ela falou, calma, vai, vamos dar um jeito, calma. Eu falei, vamos ver. Aí eu tava olhando o pessoal subia lá e falar, não, já foi igreja que o pessoal fica ali, que Deus fez isso. Testemunho. Sim. Aí, caraca, o testemunho, não sei o quê, Deus fez isso pra mim. Eu falei, amor, eu vou lá. Ela falou, vai lá o quê? Eu falei, tô com uma ideia aqui. Aí ela falou, eu levantei, sou do ímpeto. Foi, ela puxou minha camisa assim, eu falei, não, calma. Fui. Aí cheguei lá, quase era pra... Eu falei, não posso... O pastor olhou pra mim, não, tudo bem. Aí eu subi, meu, tinha umas, sei lá, 500, 600 pessoas, era grande a igreja, grande. Falei, gente, tudo bem, meu nome é Henrique, eu trabalho com automóvel, vocês não me conhecem, conheci hoje o Dr. Francisco, que é o pastor Francisco, e ele acabou de me dar a notícia que eu realmente tomei um golpe, eu perdi tudo, eu tinha 2 lojas de automóvel, assim, eu fui sequestrado lá em São Paulo, aconteceu isso, e eu tô aqui, a zero, não sei nem o que nós vamos comer, eu tenho 3 filhos, eu não sei nem o que nós vamos comer semana que vem. Mas de alguma coisa eu quero assim, todo mundo subiu aqui, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Eu estou subindo antes de Deus fazer. Quero que vocês olhem bem para mim e vocês vão ver o que Deus vai fazer comigo. Vocês vão ver o que Deus vai fazer comigo e eu estou falando isso antes de fazer. Aí todo mundo, não sei o que, tal. Mas, malandrão, vendedor de carro, eu cheguei para minha mulher falou, você é louco? Eu falei, amor, coloquei Deus na sinuca agora, ele vai ter que me ajudar. Não briga com isso. Que falta de juízo, né? Hoje eu não farei, mas na época eu estava achando que eu era... Você entende que eu achava que eu era... É que Deus é misericordioso demais. Totalmente. A nossa ignorância, ele olha assim e fala, esse cara tá bom, eu vou fazer porque eu sou bom. Deus é muito misericordioso, totalmente. Cara. É demais. Eu fico pensando isso... Falei, que ridículo, cara. Eu fui que negociar, fui querer colocar Deus para deixar Deus com vergonha. Prova, colocar Deus à prova. Sim, que coisa. Mas é que ele entendeu na inocência, claro, né? Claro. Ele não tinha discernimento. Eu costumo dizer pra minha mulher, e a gente fala assim, eu não quero que Deus seja justo, eu quero que Deus seja misericordioso, que se ele for justo, eu tô ferrado. É verdade. A mão dele pesa. Cara, você imagina, e eu fui, e de fato, passou uns 2, 3 dias, eu encontrei uma pessoa na rua, o cara falou, cara, não era você que estava lá na igreja, lá na missão? Eu falei, era. Você trabalha com carro? Eu falei, vem cá, eu tenho uma loja que está aqui e eu tenho uma pessoa lá que não está dando certo, não sei o que. Se você quiser, cara, vê se serve para você. Você vai, se não quiser pagar aluguel agora, não precisa. Agora que você começar, a gente combina alguma coisinha, você me dá por carro. Cara, meu coração, eu quero te ajudar. Ele tinha loja de carro. Mas ele tinha um ponto que era uma loja de carro. Tá. Só que era assim, eu tava alugando um ponto nos Jardins e ele me arrumou uma loja no Capão Redondo. Entendi. Mais ou menos, era no Cariacica, você imagina. Entendi. Mas assim, quando eu fui lá olhar, na BR, aquelas quadradinhas, aquele negócio, eu olhei e falei, não, obrigado. E tal, eu saí, na hora que eu tava indo embora, Deus já começou. Orgulho, né? Tipo, sabe? Eu falei, caramba, eu não tenho nada, o cara tá me oferecendo. No dia seguinte, cedinho, eu fui lá, cara, eu aceito. Não sei o que eu falei, é o que Deus tem pra mim, eu vou aceitar. Mas era zoado. Só que era... Você sabe, Cariacica hoje é um dos lugares que mais vende carro. Lá tem um shopping gigantesco lá. Cariacica virou um polo de carro. Eu acho que eu fui um dos precursores lá de Cariacica. Eu montei uma loja lá que não era nada, cara. Nem tinha muito. Não era um negócio
zoado. Mas, estou falando isso em 2008, vai. Não, em 98. Não, 2008. 2008. E aí, beleza. E aí, 2007 para 2008, saiu no lançamento aquele Civic, lembra quando saiu o New Civic? Sim, cara. o novo Civic, lindo pra E caramba. lá tem uma concessionária que ela não tem a demanda, não dava para todos e tinha muita fila de espera, 60 dias sua espera e tal. E os caras vendiam com ágil. E eu falei, bom, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho o que fazer, eu vou vender carro zero. Lá ninguém vendia carro zero. Peguei o sistema de zero. Era o Correio? Correio. Lembra? Putz, cara. Aí, só que os caras não usavam isso. Aí eu peguei o Correio, baixei, eles davam 30 dias de graça para poder usar, para fazer o negócio. Eu falei, eu não tinha para pagar, para você ter uma ideia, a gente tava na... Aí eu comecei a anunciar New Civic LXS, 0 km, pronto, entrega. Custava acho que 63 para mim, eu anunciava por 67,990, 5 pau de margem, que era bom pra caramba na época, mas estava sendo 10 mil mais barato do que a concessionária lá da coisa. E os caras, meu, era chovia de ligação o dia inteiro. Eu quero, eu vou dar o sinal. Aí agora que você falou que tinha que pagar, os caras, não, mas como eu vou pagar o carro antes? Eu falei, o carro só sai pago da concessionária. Não sei, desligava. Não. E aí começou todo dia eu tentando fazer, eu passei, eu falei, meu Deus, vai vir a fatura do cartão, eu não consigo nem pagar o anúncio que eu tô fazendo, vai vencer o boleto do correio, eu não vou ter como, eu preciso vender um carro pelo menos. Cara, um belo dia me parou uma viatura na porta do prédio com um delegado, o delegado geral e 2 investigadores. Delegado Dr. André Landeira, finado Dr. André Landeira, foi um grande amigo lá. E o Pim e o Geraldinho, são 2 policiais, são meus amigos clientes até hoje. Mas na época o cara chegou lá achando que eu tava dando golpe. Eu desci, aí ele falou, rapaz, deixa eu falar uma coisa, você não vem dar porrete aqui não, tá? Você vem de São Paulo querer dar eles falam porrete é golpe lá, né? Sim. Aí assim, eu falei, não, o senhor tá enganado. Ele falou, não, porque como é que você vai vender carro 10 mil mais barato que a concessionária? Eu falei, o senhor vem me prender por causa disso? Vai prender eles que estão vendendo mais caro, com ágil. Não, porque não sei o quê. Eu falei, o senhor pode entrar aqui, eu vou mostrar pro senhor como é que é? Não, faz favor, convencer ele de entrar. Ele entrou lá no apartamentozinho, era um kitnetzinho. Liguei o computador, fiz uma ligação no Viva Voz. Eu falei, ó, Civic. Liguei na Kyoto, vi lá na tela, tinha o carro lá, 63,200. Peguei, liguei no Viva Voz, Kyoto Rio, boa tarde. Falei, por favor, a Vera, na época. Pô, só um minuto. Aí a Vera foi atender, ô Henrique, tudo bem, então. Pô, você tem LXS aí preto, assim, tal. Tenho. Tal. Quanto é? 63,200. Putz, não dá melhorar. Fala, Henrique, pede notas, faço 63. Aí eu falei, tá vendo? Falei, só um minutinho. Ele falou, pô, eu comprei um lá de 10 mil de sinal. Eu falei, o senhor quer comprar? Eu vendo do preço de custo. Eu falei, vou vender o carro para esse delegado. Aí ele falou assim, eu topo. Eu falei, mas eu não vou pagar nada. Eu falei, não, o senhor vai comigo lá, o senhor vai. Eu falei, se eu for aí pagar amanhã, pega amanhã, me pega. Combinamos, nós fomos no dia seguinte, fomos pro Rio. Chegou lá no Rio, ele entrou na concessionária, foi, pagou, tirou a nota fiscal, a gente veio dirigindo o dia inteiro e conversando. Eu contei minha história para ele, ele ficou meu amigo. Ele falou, rapaz, quem você quiser, tiver dúvida, manda me ligar que eu avalizo. Que legal. Aí, cara, foi Deus fazendo as coisas muito louco, né? Aí eu anunciei no dia seguinte. New Civic, não sei o que, o pessoal ligava, como é que é, assim, tem, então. Falou, você conhece o Dr. André Landeira? Ele vivia na televisão lá. Falou, conheço, liga pra ele, pergunta se ele pode comprar, você pode comprar comigo. Aí o cara ligava, pode comprar que eu garanto. Aí o cara começou, dá sua conta aí, tu. Comecei a vender 4, 5 carros por dia. Uau! Cara, você não tá ligado. Aí, essa loja, que eu ia fazer um negocinho simplesinho, tinha um Carrefour lá que o Atacadão comprou e sobrou um monte de vidro. Eu fui lá, arrematei os vidros, preço de banana, tinha 3 andares essa loja, eu tirei, coloquei tudo de vidro, 3 andares, mandei fazer um elevador. Eu fico uma loja que você não tem noção, parecia uma loja de jardins na Cariacica, você imagina. Aí, uma loja enorme assim, né? No sentido do que era, 3 andares, uma vitrine, coloquei tudo espelho atrás, um negócio chique, ficou bem legal. Aí, beleza, vamos lá. Eu peguei, aí fui lá montar a loja, ficou uma coisa, veio o prefeito, empresário paulista, cartão postal de Cariacica, saiu na primeira página a loja, fizemos um negócio. Cara, eu comecei a vender 80, 100 carros por mês, 0 quilômetro, comecei a fazer as coisas. Eu já mudei de sair daquele kitnet, fui para um apartamento de 4 dormitórios, frente para o mar, e tava começando a ir colado com Deus. Deus todo dia. Aí comecei curso de casal, família, tinha um negócio chamado Oficina da Família lá na igreja, que era tudo curso para criança, para tudo. E eu muito envolvido lá e colado com Deus e assim. E foi. Só que eu ia quase todo dia na igreja. Comecei depois 3 vezes por semana, depois já estava só no domingo porque estava trabalhando muito.
Isso que acontece com a gente, né? Às vezes a gente inverte as coisas e coloca Deus em segundo plano. E eu acabei fazendo isso. De alguma certa forma, eu fui fazendo minha esposa uns 20 dias antes de acontecer, que eu vou te contar agora. Minha esposa falou, eu torci o pé na frente da loja. Aí torci e meio que trincou, meio assim. Aí eu fui embora, fui pro médico, ele falou, repouso absoluto, pelo menos de 15 dias. E eu tava começando a escrever um livro da minha vida, que até hoje não saiu. Eu vou fazer esse ano, que entrar 2025, tenho que fazer esse livro, para mostrar para as pessoas o quanto Deus é maravilhoso. E eu comecei a minha esposa falou assim, amor, você percebeu que Deus tá te parando para conversar com ele? Você ia todo dia, depois você não ia, às vigílias você não tá indo mais, você virou um cristão normal, de domingo, né? Porque eu falei, você tem razão. Aí beleza, dei razão pra ela, só que eu liguei lá na TV de 50 polegadas em casa, na época era Nextel, lembra? Lembro. Coloquei as câmeras da loja ligadas na coisa lá e ficava, esse carro aí, não sei o quê. Fulano, coloca aí na câmera que eu vejo pra avaliar. E assim, ligação e continuou a mesma coisa. Quem disse que eu fui tirar um momento devocional, que eu fui fazer nada ali. E nesse meio tempo apareceu uma Ferrari pra eu comprar. Então, pra você ter uma ideia, eu já tava... Se bem, em um ano eu já estava morando em 4 dormitórios, já estava podendo comprar uma Ferrari, já estava... Caramba. Que coisa, né? Como Deus deu esse dom para mim. Cresceu muito rápido. Era uma coisa muito legal. E eu pude falar aquilo que eu falei lá, né? Vocês vão ver que Deus vai fazer comigo. Mas meus valores na época ainda eram... Você vai entender. Apareceu essa Ferrari para eu comprar e eu fui negociar por telefone. Meu primo estava lá na época e eu, vamos, faça, acabei fechando o carro. Aí eu mandei uma plataforma buscar, como eu estava com o pé ainda meio de botinha ali. Falei, cara, mas eu vou acompanhar. Eu fui lá, pedi para minha mulher me levar. Aí o cara chegou da plataforma, eu falei, vou colocar, pelo menos colocar lá na plataforma. Beleza. E aí eu lembro que eu fui lá, na hora que eu liguei o carro na garagem, eu apertei a embreagem, era uma mecânica, uma 355 mecânica Targa, maravilhosa. Liguei o carro, aquele ronco de Ferrari, aí me arrepiou assim, aí eu forcei pra pisar na embreagem, falei, dá pra aguentar. Falei, vou. Aí eu falei pro cara do plataforma, pode cobrar a guinchada, mas eu fatura lá pra mim, mas eu não vou levar, eu vou tocando. Aí saí, eu peguei o carro, cara, eu lembro da época, sol à tarde, assim, aquele negócio, eu entrei ali, saí da Praia do Canto, entrei na Orla. Aí eu acelerei, pô, uma Ferrari, cara, né? Tipo, pra um cara que trabalha com automóvel, o cara começou lavando carro. É um cara, sonho andar de Ferrari. Sabe, você tá com uma Ferrari, assim, pra mim foi uma conquista muito grande. Mas eu não dei devida glória a quem eu devia fazer. Eu lembro que eu bati no painel, falei, Deus, o senhor é bom, mas eu sou o cara. Outra coisa, né, na inocência que eu fiz na época, que não foi assim, e foi numa quarta-feira isso aí que eu comprei o carro. No sábado, Claire, acredite se quiser, eu fui almoçar num restaurante de um amigo meu, e aí acabou o almoço, ele falou, cara, eu tô montando um carro lá pra ver, uma Eclipse, não sei o que ele tava fazendo no motor. Ele falou, vamos lá ver. Eu falei, vamos, entra aqui, vai comigo que você vai dar uma volta de Ferrari. Aí ele foi atrás com meu primo e o irmão dele foi comigo na Ferrari, e eu saí. Saí ali na Avenidona. E quando eu tava entrando numa curva, uns 100 metros antes da curva, cara, o cinto de segurança começou a me incomodar. Mas uma coisa maluca, tipo, eu nunca vi. Começou a me incomodar, assim, quase queimar. Aí eu peguei, fiz só assim, ó. Tirei o cinto de segurança e logo entrei na curva. Que eu espetei a terceira, assim, entrei na curva assim, estourou o pneu traseiro esquerdo. Nossa. Cara, quando estourou o carro, deu uma chicoteada assim, bateu na guia, o carro virou e eu fui lançado para fora do carro. O carro era Targa, saiu o teto. Eu lembro o carro passando por cima de mim. Eu lembro do calor do motor assim, ó. O carro passando assim por cima de mim, bateu num poste. O poste foi 20 centímetros pra lá, onde eu estava, onde seria o meu lugar. O poste esmagou assim, cara. Não estaria aqui para contar essa história. Deus te libertou ali pra você não morrer, cara. Cara, mas vou falar uma coisa muito louca. Eu quebrei os 2 joelhos, o fêmur, esses 3 dedos aqui, a coluna e o bolso, né? Porque você imagina naquela época. Mas assim, eu lembro que eu saindo na televisão, você entrar no YouTube aí, você vai ver, tem o acidente. E eu tava no chão, um monte de gente do lado, aquela aglomeração. Sabe que até você cair a ficha, o que aconteceu, o que não aconteceu? Eu lembro que meu pé, assim, eu tentando colocar no lugar, assim, eu colocando que eu quebrei o joelho. E aí nada, aí eu vi um cara atravessando assim, ó,
atravessando a avenida larga, perto da prefeitura lá. E eu tava deitado. Eu falei, meu, o que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí esse cara veio, o cara colocou a mão atrás de mim, assim. Eu lembro que o cara tinha uma tatuagem no braço. Aí o cara falou, meu irmão, eu vi todo o seu acidente. Vi todo o seu acidente, eu acompanhei e Deus mandou eu parar para falar uma coisa para você. Eu tô indo ver minha filha, eu sou do Rio de Janeiro, tô de passagem. Tô indo ver minha filha dançar na escola. Provavelmente vou até perder a dança dela, mas Deus mandou falar alguma coisa pra você. Deus manda te dizer que seu orgulho fica nesse asfalto. E que a partir de hoje ele tem uma nova história para você. E esse cara começou a falar da história de Naamã para mim. Ele entrou no SAMU comigo. Esse cara entrou, ficou até minha mulher chegar. Aí eu fui pro hospital. Só quando minha mulher chegou, ele não deixou o repórter chegar, não é nada, cuidou de mim de uma maneira fora do normal e foi embora. E aí, meu, falar a verdade, começou uma saga muito louca na minha vida. Isso foi em 2009. Foi 24 ou 25 de outubro de 2009. Foi o dia do meu acidente. E aí eu vi, lembra a parte que você falou de Deus ser justo? Eu vi Deus sendo justo comigo e a mão dele pesa, mas para nosso bem. Depois eu fiquei sabendo que ele era um pastor, estava de passagem, e ele foi até minha esposa chegar, ele ficou para me entregar, porque imagina que tinha repórter, um monte de gente, né, querendo acessar ali. E aí minha esposa contou que não pôde vir na hora porque ela teve que deixar as crianças, a gente não tinha ninguém. Ela chegou a ir até o acidente, e até uma coisa interessante que aconteceu, porque ela desceu do carro e foi para aí onde estava o carro, deixou meio aberto o vidro, meus filhos pequenos, né? Era 5, 6, 7, 9, 8 anos por aí na época. Sim. E aí tinha um policial, um cara do lado, o cara falou, chegou um cara do lado, o que aconteceu? Ele falou, um acidente, aí o cara bateu a Ferrari. Mas e o cara tá bem? Ele falou, não, isso aí já era, morreu. Meus filhos escutaram isso. Nossa. Cara, assim, a gente teve até depois que procurar psicólogo, alguma coisa, a gente não sabia o que aconteceu de fato por conta da... Obrigado, Bia. E assim, a gente não sabia o que aconteceu, não tinha sabido, até eles falarem, na verdade, no psicólogo, que eles acharam por algumas horas que eu tinha de fato morrido. Você imagina? Caramba. Então foi uma coisa maluca, né? Que trauma pros meninos. Cara, foi uma coisa que a gente nem imaginava. E aí a minha esposa falou, não, você vai ficar... Não, eu sei, você tá me enganando. Não, mas não, para que... Nem ela sabia como eu tava, mas na verdade foi uma parte que eu fiz aí pra você entender o que aconteceu. E aí, nós fomos lá com a ambulância, nos levou lá para o hospital. E aí foi constatado que eu ia ter que fazer uma cirurgia, ferro na perna, aquelas coisas tudo, você imagina, né? Eu quebrei a coluna por 1 milímetro, eu não fiquei paraplégico por causa de uma fagulha. Colocaram aquele negócio imobilizador, eu fiquei aquele negócio uns 15, 20 dias, não sei, ou mais. Bom, eu fiquei fora do ar 3 meses, Sinclair. Isso com uma empresa tinha 1 ano de empresa. Altamente dependente de você, porque totalmente, você... cara, pensa num cara que era... Fazia todo o processo. Não, pra você ter uma ideia, eu vendia 80 a 100 carros por mês. Média 90 carros. Meus vendedores, nenhum fazia negociação. Eles só eram tipo um telemarketing. Prospectavam e você fechava. Na hora de fazer o negócio, é quente. Aí passava para mim, eu fazia toda a negociação, fechava e pagava a comissão. Então assim, em 3 meses eles venderam 2 carros e 1 devolveu. Nossa. Você imagina vender 80, 90 carros por mês. Eu tinha vendedor externo, eu tinha uma despesa já alta, já estava tudo... E nesse meio tempo, minha esposa ali, eu fui meio que ali pego de surpresa em umas situações financeiras lá, porque os caras chegavam para ela, tem um carro aqui, eu lembro uma Dodge Ram que eu comprei na época lá por X para ganhar, sei lá, para ganhar 20, 30 mil na época no carro, eles venderam perdendo 30. Nossa... Sem noção nenhuma. E ela tinha conta, estava fazendo. Começou nesses 3 meses, o que eu tinha conseguido, a maior parte que eu tinha de ganho, capital, estava na Ferrari, você imagina. E aí o que eu tinha mais de capital ali foi se diluindo nesse tempo, vendendo o carro abaixo do custo, fazendo sem vender, pagando a operação, fazendo todo o negócio. E quando eu me dei conta, eu estava devendo, cara. Eu estava numa cidade que eu não conhecia ninguém. E aí eu fiquei numa situação bem difícil. E o orgulhão, que é o que tinha sempre, onde eu ia, sempre bem respeitado, tudo. Fiquei famoso lá por conta do acidente, mas foi muito difícil para mim.
Foi bem difícil, porque eu me vi numa situação, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? De novo, Devendo. de novo. Na época, e foi uma grana, assim, razoável. E aí, eu entrei numa depressão. Eu nunca acreditei nisso, cara. Não sei se você acredita ou não. Acredito totalmente. Tem pessoas, Eu sempre fui um muito- cara que, assim, meu, depressão, É a doença. cara, não tem Do nada a mesmo ver. jeito que o braço machuca, do mesmo jeito que a coxa machuca, que o pé machuca, o cérebro também machuca. É um órgão, é um músculo, ele machuca também. E eu vou falar, cara, confesso que eu não acreditava muito, mas eu comecei a entrar numa paranoia. Falei, caramba, e agora? Que vergonha que eu vou ficar, e as coisas, como é que eu vou honrar isso, como é que eu vou fazer aquilo, como é que eu vou... E comecei a pirar nesse negócio, fiquei sem tomar banho, sem fazer barba, sem aqueles ferros na perna, sabe? Que não queria sair da cama, não queria que abrisse a janela. Fiquei numa situação, cara, minha mulher, eu tenho que tenho que fazer um pedestal pra ela, porque pra você ter nessa época, cara, ela me dava banho na cama, não conseguia andar, me limpava, você tem noção, cara? Foi muito difícil, eu não tinha mobilidade, e eu comecei a ganhar muito peso na época. Eu cheguei a ter 163 quilos, porque fiquei, imagina, de cama, soro direto, todo, e foi bem difícil, cara, bem difícil. E aí um certo dia, uma ligação, coisa maluca. Esse cara, lembra do cara que era do Rio de Janeiro? Acompanhou lá, que já Isso acompanhou aí. na ambulância. Pastor Hugo, esse cara chama. Esse cara foi Hugo Borges. Um cara muito louco. Ele me ligou, eu não queria falar. Minha mulher falou, coloca o telefone na orelha dele. Colocou. Aí ele falou, amigão, deixa eu te falar. Eu tô aqui em casa no Rio de Janeiro, Deus tá me incomodando que eu tenho que tirar você dessa cama aí. E você vai sair. Eu tô indo de um jeito, eu vou aí. Nem que eu pegar uma carona, alguma coisa, mas eu vou até aí fazer o que Deus tá mandando. Esse cara amanheceu, não sei como, ele amanheceu na porta de casa e me tirou da cama, me deu banho, fez minha barba. O cara me colocou dentro do carro, ligou pra moça lá da loja, falou, chama todo mundo que o Henrique tá devendo aí. E eu falei, meu Deus, a vergonha, sabe aquela coisa? E eu fui, ele colocou, cheio de ferro na perna, não sei o que, cadeira de roda, me colocou no carro, guardou a cadeira, foi e me levou. Cheguei, eram umas 2 horas da tarde na loja. Tava assim, todo mundo depois do almoço me esperando lá que eu tava devendo. Fulano, Ciclano, Beltrano, o cara do borracharia até o cara do carro, o cara do... Aí atravessei, fui na minha sala, era num canto assim, a sala de vidro, ele abriu uma bíblia do lado de lá, ficou ele. Eu falei, agora é com você, ficou na minha sala, agora fala com você. Falei, e aí? Ele falou, não sei, só fiz o que Deus mandou até agora, daqui é com você. Falei, vamos lá, encarar todo mundo. Aí chamava um por um. Falei, amigo, você viu o que aconteceu comigo? Sofri um acidente. Tá aqui, eu vou ter que recomendar. Aí eu entendi que eu tinha que começar a trabalhar de novo. Falei, eu vou começar de novo, já tenho a loja, já tenho tudo, então daqui pra frente eu vou conseguir. Aí me deu um despertar, aquilo lá me tirou, me curou a depressão, assim, meio que instantâneo, muito louco. Falei, quer saber, cara, eu vou... de onde eu vim? Eu já cheguei, eu vou conseguir. E comecei a fazer isso. E comecei a pedir paciência pra todo mundo. Falei, quanto eu te devo? X, vamos anotar. Você, tanto. Falei, vou tirar só pra comer. E o que eu apurar, que eu faturar aqui, eu vou pagando e vou pagando proporcionalmente. Eu vou fazendo. Vamos embora. Comecei a trabalhar. Aí tinha um cara, morava no meu condomínio. É pesado isso que eu vou falar agora, porque é um cara da própria igreja, tá? O cara falou, cara, você tá devendo muito assim ainda? Tá? Eu falei, cara, na época eu tava devendo 1.200.000. Era muita grana, cara. Era muita grana. E aí ele falou, caramba, cara, é assim, não, aí foi. Aí toda hora eu encontrava com ele, assim, passou uns meses e tal. E aí, eu falei, cara, ainda tô devendo 800. Falei, cara, você já pagou 400? Pô, que legal, não sei, pô, tô aqui. Aí foi passando, aí encontrei com ele, eu já tava de muleta. Aí ele, e aí? Eu falei, cara, 600, pô. Falei, caramba, já pagou metade, Henrique, pô, que bom. Pô, parabéns, cara, assim. A gente encontrava ali num prédio embaixo. Passou. Aí passou um certo dia, eu já tava andando só de bengalinha, já tava dirigindo, já normal. Encontrei com ele, eu saindo da garagem. E aí, meu, e aí, tudo bem? Então, sentamos, começamos a conversar. E aí? Falei, cara, não tô aguentando mais, tá difícil, porque, cara, mas falta 300 ainda. A gente que tá na luta, pagando, parece que nunca acaba, né? Ele abriu o olho assim, ele falou, cara, isso como assim? Cara, você já pagou, olha quanto tem 1 ano, cara, quanto você já fez, tá... Aí ele falou, cara, eu tô pra te falar um negócio faz muito tempo e eu preciso que você me ouça. Eu falei, o quê? Eu quero ser seu sócio. Eu falei, cara, mas agora nem faz tanto sentido, né? Porque lá atrás, agora...
Falou, não, então, não. Na época, pra você ter uma ideia, eu lembro assim, o apartamento que a gente morava lá, ele tinha um apartamento lá, valia 550 mil. Um apartamento de frente pro mar de 4 dormitórios, então pra você ter a ideia da relação. Aí ele falou, ó, eu vendo o apartamento por 550, eu fico com 50 e te dou 500. Você paga os 300 que tá faltando e 200 a gente monta outra loja. Aí nós vamos ficar com as 2 lojas, nós vamos voar. Me pareceu uma coisa muito legal. Falei, pô, até que enfim chegou minha vez. Vambora, vamos fazer o negócio, mas eu vou orar, cara. Eu não vou fazer mais nada sem falar com Deus. Nada. Fui. Quando eu fui na igreja no dia, quando tava saindo do nada, o cara que eu nem esperava, me chamou e falou, oh, vem cá, queridão. Eu falei, ó, tava fazendo uma oração, veio você na minha cabeça, Deus meio que falou pra eu falar um negócio pra você. Você tem um negócio que você tá pra fazer aí, né? Eu falei, é. Ele falou, eu não sei o que é, mas Deus falou pra você não fazer, que no final é prejuízo. Eu falei assim, como assim? É. E eu desci, mas inconformado. Aí no dia tinha um aniversário da minha esposa, ele até ajudou a fazer. A gente tava lá, acabou, todo mundo foi embora, ele chegou, e aí, cara? Eu falei, cara, não vai rolar. Deus falou pra não fazer. Não, vai, não vai. Não. E ele ficou conversando, ficamos até 3, 4 horas da manhã. No final das contas, eu acabei cedendo e ele veio trabalhar comigo. Ele falou, cara, eu preciso de 3 meses para poder te pagar. Nesses 3 meses eu vou aprender com você, a gente vai se alinhando aí. Daqui 3 meses, se eu não vender o apartamento, que é impossível, eu sei que eu vou vender, se não vender, eu pego a grana com meu tio e te dou os 500 pau. Chamou todos os credores, aqueles mesmos pessoal, falou, gente, quanto tá faltando? A falta tanto, 300, é isso aí. Ó, nós vamos parar agora, vamos ficar 3 meses sem pagar nada, o Henrique vai trabalhar, eu vou ficar aqui, vou entrar na sociedade e nós vamos... Daqui a 3 meses a gente vai fazer um aporte, tentou até negociar, porque vai pagar de uma vez, tal, mas tá bom. Tá bom, acordado, vamos embora. Eu comecei a trabalhar, fui, levei ele nas transportadoras, levei nos carros, nas concessionárias, todas as minhas fontes, todos os negócios. E o cara comigo, fazendo. E tava indo super bem. Aí já começamos a fazer, comecei já a comprar um carrinho de estoque, já começou a fazer a coisa, começou a melhorar. E uns 10 dias antes, mais ou menos, ele me acertar, era para fazer, acho que dia 15 de março ele ia me pagar. Dia 5, por exemplo, ele me chamou, sentou na minha frente, fechou a porta, sentou e falou, cara, olha só, fulano, dono da Amil, dono não sei o quê, quebrou sei lá quantos hospitais para poder ser a maior rede hospitalar do Brasil hoje. E eu quero te dizer que eu entrei aqui para aprender seu negócio. Eu não vou ser seu sócio, eu vou ser seu concorrente. Eu falei, como assim, cara? Você tá louco? Eu falei, não, você não pode fazer um negócio desse comigo, tá todo mundo agora, a gente... Ele, não sei o quê. Eu liguei para um pastor lá da igreja, o cara tá fazendo isso comigo, coloquei o telefone para falar, o cara, eu não perguntei pro senhor na hora de fazer, agora não é justo também na hora de desfazer o senhor. E começou, eu falei, não, eu fiquei, aí o cara viu que eu insisti, ele falou, tá bom, então não vou fazer, mas então tá, eu tô aqui há 3 meses, você vai me dar 20 mil por mês de salário, você me dá 60 mil, eu não abro nada, eu vou pegar o ponto que eu já peguei lá mesmo, vou montar uma corretora de seguro, vou fazer algum negócio, fazer um financiamento, alguma coisa, mas vou ficar 2 anos sem fazer nada, tá bom? Eu falei, tá bom. Aí fizemos um contrato, manda lá, ele colocou no notebook, olha daqui, olha dali, não sei o quê, aceita, acabou. Fizemos um negócio. Aí eu falei, cara, aí ele falou, pega um carro no negócio. Aí a gente tinha uma estrada na época, em 2010, 2011, quando saiu a estrada cabine dupla. Eu falei, vou te dar essa estrada 0, emiti a nota para ele, dei mais uma, a gente tinha uns kits multimídias lá, que tinha 16 mil de kit, ele ficou com 8, e eu fiquei com 8, teoricamente. Aí ficou com ele, aí ficou faltando acho que 5 mil. Aí ele falou, faz o seguinte, Henrique, esses 5 mil me leva lá à noite, mais tarde, no final da tarde, umas 5 horas, já pode levar o pastor junto também, a gente faz junto, faz uma oração, a gente encerra com isso aqui, vamos pôr uma pedra em cima, tá bom. Liguei, pastor, estamos combinado, tá bom. Ele foi embora, levou a estrada, levou os negócios e tal. Aí eu falei, bom, vou sacar os 5 mil, à tarde eu levo pra ele, e a gente acaba com isso, tudo bem, paciência. Aí, começou a me ligar um monte de gente à tarde, um monte de gente, Ele falou, que e-mail é esse? Que e-mail é esse? Ele mandou e-mail para todos os meus fornecedores, todos os meus clientes, pegou todo o nosso mail de cliente, todos os negócios dizendo que ele tinha saído da loja, que a partir de agora ele estava montando uma loja assim, na Rodovia do Sol, assim, deu o endereço que a partir de agora... Que cara estranho. Cara, eu fiquei coisa mais louca do mundo. Aí eu peguei e liguei pra ele, fulano, que isso? A gente ficou a manhã inteira combinando não sei o que. Não, cara, eu já te paguei inclusive pra fazer... Não, você me pagou meu salário. Mas a gente não fez o acordo, não sei o que, tal. Acordo que acordo. Falei, tá aí no seu computador. Eu falei, ele falou, eu assinei alguma coisa? Eu falei, cara, não tô acreditando.
Não tô acreditando. Aí falei com outro amigo meu, cara muito meu, um dos caras que eu peguei uma amizade lá, até eu perdi ele no Covid, no Paraná, gente boa demais, um amigão. E o Paraná era meio broncão, enorme assim. Ele falou, não, Henrique, eu não me conformo, ele não vai fazer isso com você, ele não vai fazer isso com você, não vai. Pegou e foi lá atrás dele. Falou assim, eu sei, você não vai fazer isso com o Henrique. Deu uma pressão no cara lá. E ele ficou bravo de fato mesmo. Aí fez um acordo lá. Ele falou, faz o seguinte, eu não tenho como pagar agora. Eu sei que o Henrique tem que sair do apartamento lá. Tem um amigo meu que tem um apartamento, não sei aonde, lá perto do shopping. Vê se ele quer lá. É 2.000 aluguel. Imagina uma cobertura na época, 2.000 aluguel. 2.000 aluguel. Eu vou pagar 30 meses. E aí zera. Aí ele me ligou e aí eu falei, não, tá bom, pelo menos tá bom. Eu fico 30 meses sem me preocupar. E fui lá, mudei, de fato, fui no negócio, fiz lá a papelada toda, e ele ficou com esse compromisso. E aí, beleza, foi passando, eu fui retomando, fazendo as coisas de novo. E aí eu lembro que fui passar um final de semana na Bahia. A Bahia é meio perto lá, Sim, tipo pertinho, 400 quilômetros, né? Eu fui pra Prado. E aí minha perna começou a doer, cara, doer. Começou um negócio assim. Minha mulher falou, meu, vai fazer uma massagem. Aí eu chamou a mulher da massagem, ela olhou, ela falou, não, tem um vergão aqui, não posso não. Aí começou a doer. Conclusão, voltei pro Espírito Santo. Cheguei à noite, aí com uma rede na varanda, se coloquei a perna para cima, melhorava a dor. Olha como Deus me ligou um médico, que eu tinha vendido um carro na época. Falou, pô, Henrique, tô aqui na portaria, você falou que ia deixar o manual, a chave reserva do carro, mas não tá. Eu falei, pô, mas tava aí há 15 dias, você não veio buscar. Pois é, não consegui, tal. Eu falei, tá aqui, ó, o cara mandou eu pegar, tá aqui em casa agora. Ele falou, você pode trazer aqui para mim? Eu falei, pô, sabe, eu não consigo. Tô com a perna ruim agora, rapaz, você não pode subir aqui? Não, autoriza aí, eu subo, tal. Ele pegou e subiu, esse médico amigo meu. Quando ele subiu, ele foi lá na coisa, ele falou, o que aconteceu? Eu falei, eu tô com uma dor, um cara é cardiologista, não tem nada a ver. Aí ele pegou o celular, abriu a lanterna, na hora que ele olhou, ele fez assim, não falou nada, foi lá pra a cozinha com a minha mulher. Aí daqui a pouco a minha mulher veio assim, vamos pro hospital agora, vamos pro hospital. Eu falei, não, pelo amor de Deus, vamos agora. Eu vi que era sério, eu falei, tá bom, o que aconteceu? Ele falou, vamos embora, não fala nada, vamos. Eu falei, caramba, ele falou, vamos embora, Henrique, vamos embora. Eu fiquei quieto, fui embora. Cheguei lá, conclusão, eu tava com uma infecção hospitalar na perna, por conta da cirurgia, o ferro que ficou para fora, começou um negócio, e começou meio que dar uma bactéria, não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei que era 2 horas da manhã, tinha cansado porque era cheio de dor. Aí uma mulher com óculos vermelhos, assim, ela colocou assim, ela falou, não sei o que, aí queriam me remover para outro hospital, não sei o que. Ela falou, não vou ter que remover, não vai ter o jeito, mas vai ser a remoção mesmo. Aí eu falei, doutora, por favor, tô cansado o dia inteiro correndo, vim de viagem, vocês vão me remover, pode ser pro amanhã, eu tô muito cansado, eu quero só descansar. Aí ela pegou, acendeu a luz, chegou ao seu Henrique, na verdade, não é remover o senhor, nós vamos ter que remover um membro, nós vamos amputar a sua perna. Como assim? Eu comecei a chorar, chamei minha mulher, quando ela subiu, eu falei, não, eu tomei a decisão muito difícil na vida de não deixar eles amputarem, aí eu tive que assinar uma papelada, minha mulher assinar aquela, cara, faço ou não faço, ela naquela dúvida se ela faz ou não faz. Eu falei, eu prefiro morrer do que perder minha perna, não. E no fim ela concordou, que se ela não tivesse concordado ia ser ruim, eu não ia ter essa conclusão. Aí o cara meteram um catéter aqui em mim, aí eu fiquei isolado num quarto. Você sabe que é ficar 3 meses num quarto, metade dessa sala aqui, quarto branco olhando para um teto, 3 meses eu fiquei, cara. Aí tiveram que acabar com a infecção pelo antibiótico, depois tirar, fazer raspagem, fazer outra cirurgia, tirar tudo. E eu fiquei todo esse tempo lá. E aí Deus ficou trabalhando um monte de coisa. Chamei várias pessoas para eu pedir perdão. Pensei um monte de coisa, repensei um monte de negócio. E foi uma coisa muito maluca. Foi um transformar de Deus ali, esses 3 meses que eu fiquei ali. E quando eu fui surpreendido, depois de uns 3 meses, uma diretora do hospital, que a gente acabou conhecendo todo mundo ali, né? Ficava, mas você mora no hospital. Sim. Aí Maria Aparecida, ela sentou na borda da cama e falou assim, Henrique, você vai conseguir, vai continuar seu tratamento em casa agora. Eu falei, pô, graças a Deus, eu não aguentava mais, eu queria alta mesmo. Eu falei, na verdade não é nem por alta, acho que o seu convênio não tá autorizando mais. Eu não tinha grana nem para pagar o convênio, cara. Eu não tinha mais como... Imagina, 3 meses, todo mundo... E até hoje eu pergunto, como é que a gente se sustentou? De alguma forma não faltou nada, cara, mas essas coisas malucas, Aí eu fui embora, eu lembro a primeira coisa que eu saí de lá, eu fui cortar o cabelo,
Aí fui pra casa, aí eu entrei tomar um banho de banheira. Sabe que você fica assim? Aí eu falei, amanhã eu vou acordar, vou cedo pra loja, vou começar minha vida de volta, Eu não aguentava mais, eu queria viver, né? E aí deu umas 7h da manhã no dia seguinte, toca o interfone pra mim. Aí eu fui pedir pra minha mulher atender, não sei o que, era um oficial de justiça. Falei, caraca, oficial de justiça. Aí fui, eu pedi pra ele subir, ele subiu, aí com uma ordem de despejo. O cara não tinha pago o aluguel. Caramba. E eu tava ali com uma ordem de despejo, tinha 7 dias, sei lá, um prazo pra sair. Eu sentei com o cara, falei, cara, aconteceu isso. Foi eu que bati a Ferrari, o pessoal sabia. Aconteceu isso, eu fiz acordo com a pessoa, tá aqui. Tá... Ele falou, cara, não acredito. Ele falou, vou fingir que eu não vim aqui, mas até o final do mês você vai ter que resolver, que eu vou ter que entregar isso aqui de volta pro fórum. E me deu lá 20 dias, sei lá, uma coisa. E ele foi embora. Nesse mesmo dia, depois de uma meia hora, me liga uma moça que trabalhava na loja, trabalhou na loja, ela foi do café lá, a de Janeiro, ela falou assim, seu Henrique, o que aconteceu na loja? Que tá tudo essa bagunça aqui, tudo aberto. Eu falei, não tô sabendo, eu não sei, eu saí ontem do hospital e tal. Pera aí, eu liguei pro meu amigo Paraná, aquele lá. Eu falei, Paraná, você tá onde? Ele falou, tô aqui perto. Eu falei, dá uma olhada pra mim lá. Aí ele foi, quando ele me ligou, ele falou, cara, você não vai acreditar, Henrique. Roubaram tudo. Eu falei, hã? Tá brincando? Entraram na loja, roubaram tudo, mesa, cadeira, ar-condicionado, geladeira, computador, tudo que eu tinha pra recomeçar a minha vida, os caras levaram. Pararam um caminhão lá na porta e levaram tudo. Cara, eu sentei no chão, eu lembro Você já ficou nervoso e riu? Ri não, mas cara, eu fiquei uma estada de... Eu comecei a sentar no chão, eu sentei no chão e comecei a rir. Falei, Deus, o senhor tá de brincadeira, não tem como ficar pior, cara. Tem como ficar pior? Que isso? Que situação? Eu fiquei... Cara, foi a coisa mais louca. E aí, foi quando eu comecei a entender como Deus faz as coisas. À noite eu fui na igreja, encontrei com esse meu amigo Paraná. Ele, não, você não vai desistir, vamos... Aí eu tinha alugado um ponto que era nos Jardins, na época, lá, que era na Mata da Praia, e tava lá. De alguma forma, não perdi aquele ponto. Porque o cara... Tinha um hospital do lado, ele realugou de mim para pagar como estacionamento e acabou que ficou na minha mão aquele ponto. Ele falou, vai montar lá. Eu falei, mas como, cara? Eu não tenho dinheiro nem para comer direito, como é que eu vou montar? Ah, não sei o que, vamos dar um jeito, Esse cara foi lá, me ajudou, deixou o caminhão dele empenhado no negócio de matéria de construção, pro cara me fornecer o material, arrumou os pedreiros, eu ia vendendo um negocinho, um carrinho, outro, dava para pagar a comissão a semana dos pedreiros. Eu sei que comecei a montar a loja de novo e ficou uma loja linda, cara, num lugar maravilhoso. Eu lembro quando tava de pé a loja, eu sentei no chão, comecei a chorar. Falei, não tenho a mínima ideia como isso está acontecendo. Eu não tinha como. Assim, comecei a ver tipo uma coisa extraordinária, milagre mesmo. Porque eu falei, cara, como assim? E eu comecei a ver, e eu tava vindo. Aí um cara, eu precisava colocar o concreto. Concreto é pagamento adiantado, à vista, não tem choro. Aí o cara foi lá para me vender o concreto. Eu falei, cara, quem é o dono lá? Tal do Silvano Concreto. Aí eu falei, cara, eu preciso que ele me faça afiado. Como não? No concreto não é assim, não. Eu falei, manda uma proposta para ele, eu quero fazer isso. Aí, do nada, o cara quis me conhecer. Eu falei, conheço. Aí o cara foi lá, falou, como assim, cara? Eu falei, cara, sim. Aí o cara falou, eu não dou crédito para ninguém nisso aí, cara, mas eu vou te ajudar, não sei por que eu vou fazer. Pode ver o que você quer de concreto aqui, depois que você começar a trabalhar, você vê como é que você pode me pagar. Aí fez o piso da loja. Aí o cara do vidro, a muro era todo de vidro e tal, não sei o quê. Eu tinha vendido um carro, entrou um Voyaginho na época, novinho, mas tinha carnê inteiro. Aí ele falou, cara, eu sou louco com um Voyage desse. Eu falei, eu sou louco pra fazer essa fachada de vidro, cara. Eu falei, ele falou, você me dá esse Voyage e a gente mais ou menos vai gastar, isso aí eu fico. Eu falei, só que eu não tenho como quitar ele agora, tá? Ele falou, não tem problema não, pode ir pagando. Aí eu falei, fechei com ele, pegou e eu fui fazendo. Aí por último era a parte elétrica. Aí eu tava lá na frente da coisa, o cara que fez comigo lá na outra loja, parou. Ô, Henrique, você tá fazendo aí, cara, não vai lembrar dos amigos, fazer aqui, a parte elétrica é comigo, né? Eu falei, pois é, Toninho, vem cá. Cara, aconteceu isso. Pô, rapaz, tá brincando. Peraí que eu vou mandar um menino meu aqui ver o que você precisa aí. Aí mandou um cara que era meio eletricista também, que funcionava com ele, olhou, você disso. Então, ele falou, Henrique, eu vou fazer o seguinte, vou te fornecer o que você precisa. Quando você tiver CNPJ, eu vou fazer 60, 90, 120, 150. Boleto. Falei, cara, inacreditável. O cara me forneceu tudo que é material elétrico, é caro. Caro demais. Aí tava tudo lá, a gente não sei o quê, e uma certa noite,
Dia 7 de setembro, era feriado, emendado. Um menino cuidava da obra, foi no posto de gasolina, de repente entraram lá e roubaram umas coisas. Ele conseguiu pegar uma pessoa meio de lado, aí brigou, o cara ainda levou uns rolos de fio, tava colocando, o cara pulou para dentro do estacionamento, entrou por lá, arrombou a porta, abriu o porta-mala, colocou o carro aqui, começou a carregar. Ele chegou, conseguiu, mas o cara ainda levou algumas coisas, mas pouca coisa, e fugiu. E aí eu chamei, pedi as câmeras, pedi as coisas todas ali, o cara foi fazer um negócio desse. Cara, pra minha surpresa, quem era? O cara que era pra ser meu sócio. Cara... Você tá brincando? O cara que era da mesma igreja, o cara... Que te enganou. Cara, você tava tem noção? Roubando? Tava roubando mas não pelo, eu acho, e aí já me para pensar, quem que roubou a loja lá? Sabe, eu comecei, tipo, só pra eu não ir. Depois a gente encontrou nas coisas dele, tinha pasta com a reportagem do meu acidente, os anúncios, desde quando o cara tinha tipo um dossiê, Esse sabe? cara tinha Não fissurado era. em você. Era uma coisa louca, cara, eu não sei o que é, esse cara, normal ele não era, normal não era. Mas olha que coisa louca, esse cara foi roubar, cara. E eu fiquei naquele negócio, eu falei, aí era final de semana, era coisa, o cara falou, ó, como é feriado, a coisa assim, até segunda-feira de manhã, se você for na delegacia, com ele testemunhando, com as imagens das câmeras, é flagrante, ele é preso na hora. Chegou minha vez, agora esse cara vai pagar o que esse cara fez comigo. Mas não via, chegava Natal e não chegava segunda-feira, sabe? Daquele negócio e nada. Aí eu tava assim, muito com aquele... Até o jeito de andar mudou, né? Porque eu falei, cara, agora eu vou... Nossa, eu vou pegar aquele cara, fazer tudo aquilo que ele vai pagar porque ele me fez. E beleza. Aí à noite eu fui pra igreja. Aí cheguei todo felizinho na igreja, tal. Aí um cara novo que veio dos Estados Unidos, que foi dar o sermão lá, não sei o que, ele falou, boa noite, tal. Eu vim com a palavra pronta, gente, aqui pra fazer um sermão aqui. Perdão. Mas, ó, você acredita? O cara falou assim, mas ó, eu não tenho nada a ver, agora Deus tá me incomodando pra eu poder fazer um sermão aqui sobre perdão. Eu olhei pra minha mulher e falei, amor, vambora. Porque o cara que... eu não quero ouvir. Deus quer falar comigo, eu não quero ouvir. O cara quando não quer perdoar, porque perdão é uma decisão, cara. É uma decisão. Perdão é uma decisão. Eu falei, eu não quero ouvir sobre perdão, não quero. Ela falou, fica aqui. Eu falei, não quero ouvir isso. Ela falou, fica aqui, imagina. Mas porque eu tava na frente, até lá. Eu falei, cara, eu falei, não quero ouvir, não quero perdoar, não. Cara, era mais forte que eu. Mas eu fiquei lá, aí o cara começou, pastor Mário Freitas, cara, que sermão que ele deu sobre perdão. Esse cara veio falar que a falta de perdão é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Isso é. E que o rei perdoou a dívida de um cara e na saída do palácio, esse mesmo cara pegou o cara como escravo. Sim. E aí o rei ficou sabendo e mandou... É uma parábola de Jesus, exatamente, né? Essa é uma parábola de Jesus. E ele falou que essa coisa que a gente, quando deixa de perdoar, a gente prejudica toda a nossa família, todo quem está ao nosso redor. E eu fiquei vendo, é verdade. E você sabe que na oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, é o único pedido condicional, é esse. Que a gente fala o seguinte, você fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O Pão Nosso que cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Tipo, então, é condicional, tipo assim, ó, se por acaso, Senhor, se eu não perdoo meu devedor, então você está falando assim, não precisa perdoar minhas dívidas. Então, é interessante, quando Jesus ensinou para nós essa oração, ele falou assim, ó, assim como nós perdoamos os devedores. Então, se a gente não... Ou quem nos tem ofendido, que é uma questão de tradução, tem gente que fala quem nos tem ofendido ou nossos devedores, enfim. Se a gente não perdoar quem nos ofendeu, a gente não vai ser perdoado por Deus, porque está na nossa própria oração, a oração que Ele nos ensinou. Né? Então é um negócio muito forte, cara. O perdão... Eu aprendi isso na prática, mas foi difícil. Mas é difícil demais, sabe? É difícil demais. É uma coisa... Hoje ficou fácil para mim porque eu entendi. E eu gostaria que quem ouvisse isso entendesse o quanto é importante você perdoar. E o perdão é uma decisão, cara. E é interessante, quando Deus coloca para nós vamos perdoar as outras pessoas, não é somente
para o bem das outras pessoas. Pelo para o nosso contrário. bem, Até principalmente. porque se eu perdoei o cara, ele conviver comigo é uma outra coisa. É outra história. Nem precisa, aliás. Nem precisa. Mas eu preciso... Quando ele fez aquela analogia do que tem os verdugos é aqueles caras que ficam na cadeia, Sim. cutucando, fazendo para não dar paz. E a nossa família, ela... Porque quando eu não perdoo, eu tô amargurado, eu vomito isso para minha esposa, para meus filhos, para minha... Sabe? Aquele negócio fica aquela coisa ruim, fica todo mundo doente com aquele negócio. E aquela consequência familiar, né? Porque você tem casos, por exemplo, de várias histórias de pessoas que tinham duas famílias que se odiavam. Aí um matava um da outra família, aí o outro matava o de uma. E aquele negócio perdurava por gerações. Se você observar, por exemplo, o que acontece no Oriente Médio entre os judeus e os muçulmanos, né? Existe ali hoje um certo ódio que não é de hoje. Se você for analisar, hoje eles estão em guerra, é fato, tal, mas há algum tempo atrás eles não estavam em guerra real, não estavam acontecendo as guerras. Mas por coisas do passado, alguém plantou e aí o sentimento de perdão, vingança que vai alimentando isso daí. E esse sentimento de vingança, ele vai matando as pessoas. Então Deus, quando ele falou pra gente, perdoa, cara, porque, cara, para eu perdoar você precisa pegar e perdoar o próximo para você viver melhor, para você tirar esse peso de você, para você parar de tomar esse veneno que você está tomando. Foi exatamente... Foi, acho que a melhor sensação que eu senti na vida, porque eu, na verdade, eu saí entendendo aquele negócio que eu tinha que perdoar. Mas aí eu chamei no final do culto lá, eu cheguei para... Não conhecia, ele tinha chegado recentemente dos Estados Unidos. Eu falei, eu preciso muito falar com o senhor. O senhor veio trazer um recado de Deus. Ele falou, meu irmão, eu queria muito, mas eu tô com o pessoal que veio comigo, hoje eu não consigo. Você pode vir amanhã? Amanhã eu vou estar aqui, por volta de umas 6 da tarde, que eu vou estar aqui, eu te atendo. Eu não consigo mesmo, me perdoa. Deus trabalha, porque eu tinha que tomar a decisão de ir na segunda-feira de manhã. Senão eu ia sair do flagrante. Entendi. E eu fui embora para casa com aquela dúvida, e eu acabei, Deus foi trabalhando no meu coração, e no dia seguinte eu falei, eu não vou denunciar. Aí todo mundo, até minha própria esposa, um monte de gente falando, como é que você... Eu falei, cara, não vou. E eu fiquei aguardando, e eu falei, eu perdoei. E tanto é que eu encontrei com ele no trânsito naquele dia, ele começou a falar comigo, me afrontar, e veio até perto do carro, como se fosse... E para eu perder a linha e bater nele, alguma coisa parecida, para eu perder a razão. E eu falei, não vou cair na sua, não. E eu passei por isso. E aí, quando eu cheguei lá, fui falar com ele, eu contei a história. Ele ficou abismado com aquilo lá. Ele falou, cara, que coisa. Eu acho que nem eu sei se eu conseguiria perdoar nessa situação. Mas aí foi libertador para mim. E a partir desse dia, cara, é assim, parece que eu vi as coisas acontecendo. E aí depois foi muito mais coisas boas, obviamente, porque aí eu montei o projeto Eleven da forma que eu queria, a maior garantia do Brasil, 33 meses, ninguém faz isso. Comecei a treinar. Aí aquilo que eu não delegava para ninguém, era só eu. Comecei a treinar. Hoje eu entro na operação, a parte da venda eu só entro só para finalizar da mão, fazer hoje eu treino meus vendedores a fazerem tem uma equipe que funciona. Eles têm eu montei uma cartilha de venda mesmo. Fala, cara, vamos seguir. Todo mundo segue, quem trabalha na loja segue essa cartilha. Quem segue de fato a cartilha, os caras desmontam super bem. Segue a cartilha. Eu tenho um curso de vendas que eu faço dentro daquilo que eu naqueles 3 meses eu elaborei dentro daquele... Falei, cara, como é que eu posso fazer? Eu não confiava em delegar. Comecei a delegar, comecei a entender. Meus filhos estão na operação hoje. Tem muita coisa que Mas as como pessoas... é que você veio para São Paulo? Você voltou para São Paulo? Aí beleza, eu montei 5 lojas. Aí quando dei esse negócio com tudo, eu comecei a pegar as pessoas, vou treinar outro. O cara ficou bom, entendeu o negócio. Falei, vê onde você quer, eu vou montar uma loja para você vai ser meu sócio. E a gente toca o negócio. Aí montei uma loja em Recife, uma loja no Rio, outra loja tá no Espírito Santo. E aí São Paulo não podia deixar de vir. Como passou todo esse tempo, bandido não dura lá muito, né? E aí, através daquele meu amigo delegado, diz que um dos caras lá morreu com 70% do corpo queimado, fazendo droga, o outro mataram não sei onde, o outro foi preso de novo, morreu na cadeia. E assim, acabou que eu voltei mais tranquilo. E outra, eu já tinha entendido que o negócio não era os caras. Meu problema não era com um bandido. Deus queria me tratar. Aquilo ali serviu só para eu passar aquilo que eu passei. Eu já tinha esse entendimento que não tem, porque até eu nem contei, mas um cara chegou chegou a apertar o gatilho e não saiu para mim. Então, não era. Lá quando você estava no barraco? Não, quando eu
quando eu reconheci. Quando você conheceu ele? Quando eu reconheci, eles mandaram 2 caras à noite me pegar naquela casa. Nossa. Acabei nem contando. E os caras me bateram pra caramba tudo, e o cara pegou até a minha arma, que eu tinha uma 12, e o cara fez assim e não saiu. Então assim, não é quando não chamou sua senha, não tem... E Deus tinha muito que trabalhar. E eu passei por tudo isso, e eu, quando voltei para São Paulo, montei a loja aqui e comecei a entender que meu lugar sempre foi aqui mesmo, né? Meus amigos, eu tenho um cliente que compra carro comigo há mais de 30 anos, até hoje compra. E a gente começou a fechar a operação, e aí as outras lojas não deram certo, porque quando a coisa acho que é dada muito de mão beijada, não dá muito certo. Porque tem um trabalho muito grande, né? A operação de uma loja, ela é muito complexa. Por mais que você dê a cartilha, mas se ela não for seguida, não adianta. Então, tem que ter uma atitude da outra pessoa para poder seguir aquilo lá. E não é simples, né? Quando ela segue a cartilha e dá o resultado, mas o resultado ele não aplica para... Então, assim, muitos aconteceram de o cara se vislumbrar, começar a ganhar dinheiro, achar que tá rico, fazer besteira. Já fui pegar carro meu penhorado em negócio de pôquer, de um menino que foi para lá. O outro... lá no Rio de Janeiro, enfim, um monte de coisa que aconteceu que não era. E no final das contas era o seguinte, eu vou ficar... Hoje a operação da loja em São Paulo, ela é tão rentável quanto todas as outras, na verdade, mais e ficar dentro de casa. Meus filhos estão na operação, a gente já tem as pessoas que já estão... as pessoas que trabalham comigo, sei lá, tem gente com... Desde a época, lá de voltou, lá tem o Nescau que está comigo desde menor aprendiz, a Isabel, um monte de gente já está há muito tempo. E aí a gente montou a blindadora. Legal. Em Belém do Pará, mas a blindadora aqui. Nosso negócio agora virou, eu nichei para o carro blindado. E graças a Deus, acho que eu aprendi um pouquinho. Tem muito o que aprender, mas a ideia é poder abrir a boca e mostrar para todo mundo o quanto Deus é bom, maravilhoso, e que quando a gente depende dele, é tão mais fácil, cara. Vou te falar uma coisa, Henrique. Sua história é fenomenal, seu testemunho é fenomenal. E eu conheço a tua loja porque eu passo nela quase todos os dias, porque eu moro no Morumbi. E esses dias eu tava... para tomar um café agora, hein? Eu passo lá, passo bem pertinho ali, porque eu moro bem aqui atrás, então eu moro lá, eu passo na ponte, subo lá, passo... E um dia eu tava levando um amigo meu para o aeroporto. Eu lembro que o filho dele tava no carro, e aí ele pegou e olhou assim do lado e tinha... Cara, tentando lembrar o nome do carro que tinha lá, rapaz, McLaren? Não era McLaren, era um outro carro. Ele é um filho, ele é pequenininho, só que ele ama o carro. E ele falou, é um outro carro que ele comentou, não era McLaren, era um carro diferente, que estava assim na vitrine lá. Aston Martin, McLaren. Era um Aston Martin. Aí ele falou, pô, tem um Aston Martin aqui. Aí eu falei, puxa, esse cara aqui é o Henrique, eu vou fazer um podcast com ele daqui a alguns dias. E aí eu falei um pouco sobre você, pô, tem uma história bacanérrima e tal, mas eu não conhecia a profundidade da história. Agora, ouvindo aqui quão profunda essa história, o testemunho, ele é muito mais que uma história, é um testemunho de como Deus ele trabalha na vida das pessoas. Com certeza. De como é importante a gente ser dependente de Deus, de que nós somos muito pequenos, mas somos muito amados por Deus, né? E hoje você passou por grandes dificuldades, não foi fácil, e eu vejo que você tem um legado, uma história bacanérrima para contar e também uma história para servir de inspiração para as pessoas, né? Então eu acho que é para isso. Eu guardei muito para mim isso, porque eu achei que era meio vergonhoso, eu achei que isso eu não deveria falar. Eu acho que, pô, o que foi sofrido, mas é quando você começa a entender que qual o sentido, se Deus me ama, se todas as coisas deram certo, qual o sentido eu ter passado por isso? Se não for para poder ver alguém. Imagina, eu já contei essas histórias alguma vez, o cara me ligar e falar assim, cara, você não tá ligado, eu tava querendo desistir, eu achei que eu tivesse problema. Eu já vi quantas pessoas já falando o que a minha história pode ter sido. Tanto é que eu quero fazer o livro justamente para alcançar o máximo possível das pessoas. Sim. No intuito das pessoas entenderem, cara, não desiste. Na verdade, é uma chavezinha, é um código que você acessa. Qual é o código? É você entender que você é morada do Espírito Santo, que você tem um acesso direto com Deus. Não existe, eu falei agora há pouco para ele, não existe filhos preferidos para Deus, mas existe filhos próximos. E quando você se aproxima de Deus, quando você começa seu dia já agradecendo, quando você coloca as primícias todas são feitas para Deus, as coisas todas ela vêm
ela vem a cavalo, ela vem assim, natural. E as pessoas aprendem que a gente fica fazendo braço de ferro, achando que a gente pode alguma coisa. Eu posso, meu talento é esse. Primeiro que o talento que você tem não foi seu, ele que te deu. Ele que deu. Segundo que as coisas, assim, muitos são os planos dos homens, mas para Deus que pertence todas. Sim. E a gente acaba não entendendo isso. Quando a gente fala, tá bom, Deus, faz do seu jeito, que do nosso jeito, do jeito de Deus é 10 mil vezes melhor, a gente não tem noção o quanto ele pode fazer. E quando você entende isso, depois dessa barba branca toda, depois de tudo que eu passei, eu apanhei mais que gato de desenho para chegar, para entender isso. Então, assim, eu devo ser no mínimo teimoso. Eu espero que as pessoas que estejam ouvindo, vendo, não façam braço de ferro com Deus. Sim. Que elas possam realmente deixar Deus trabalhar de verdade e saber que a dependência dele é maravilhosa. E persistência, né? Acho que é importante isso... a persistência também, né? Tipo, você deu uma lição de persistência incrível. Nunca... todos nós passamos por dificuldades. Tem muitas pessoas que são donos de lojas, empreendedores do ramo automotivo que vai estar assistindo esse bate-papo nosso aqui, Henrique. Você deu uma lição de persistência. Puxa vida, caí, levanta. Caí, levanta. Caí, levantei. Sim, né? Eu acho que a gente tem que estar muito claro esse negócio, né? Cara, cai, levanta a cabeça e você serve para você. Poucas pessoas caíram como você caiu. Porque você caiu duro. Você caiu na Caí com C maiúsculo. Você caiu fisicamente. Pô, você ficou 3 meses lá. Mentalmente, cara. E você levantou. Deus te ajudando você levantar. Deus pode ajudar qualquer pessoa. Basta entregar como você fica fez. Pensando, a gente está às vezes no mercado, às vezes oscila muito o nosso mercado, né? O mercado de automóvel é uma coisa, tem mês que tem mês que você mal paga as contas, tem mês que você... E aí eu fico pensando, quando tem um mês mais difícil, quando tem algumas coisas, alguns desafios, eu falo, caramba, olha de onde Deus me tirou. Olha o que ele já fez. E aí eu convido as pessoas a fazerem essa mesma reflexão. Porque tanta gente começou do nada e olha, hoje fica preocupado. Cara, a gente não tem que se preocupar. Eu acho que até uma ofensa a Deus a gente se preocupar. Teve no deserto o maná, né? Sim. Na verdade, Deus mandava todos os dias e você não podia guardar pro dia seguinte. Então, quando a gente... Exceto é lindo aquilo. na sexta-feira. Sexta-feira ele mandava o dobro porque no sábado ele mandaria, porque o sábado era o dia de guarda. Exatamente. De descanso. E você vê que coisa maravilhosa que Deus faz. E tudo funcionava, né? Porque na sexta-feira, quem nos outros dias pegava o dobro, estragava. Quando pegava na sexta-feira o dobro, não estragava. E quem foi esperar no campo a buscar o maná no sábado, não tinha também. Então, Deus é muito perfeito. Se a gente ouvir o que Deus tem para falar para nós. Então, e ele é muito perfeito, né? Na verdade. Ele é perfeito. Só basta eu falar assim, Deus está sempre aqui. Mas não adianta estar aqui, eu tenho que estar aqui. Debaixo, né? Exatamente. Isso é uma coisa que é legal que as pessoas possam entender isso, porque eu acho que é muito mais a nossa geração, nós estamos vivendo uma geração muito, você falou de persistência. Eu vejo hoje as pessoas desistem com muita facilidade. Muita facilidade. Qualquer coisa. Uma geração muito líquida. Muito, exatamente. Bauman fala que é uma geração muito líquida. Uma geração líquida, aquela geração assim que ou é fácil ou então... existe uma facilidade com a questão da internet. Tem muita gente, molecada aí de adolescente já ganhando milhões, a coisa assim. E aquelas outras pessoas se esperam naquilo, não conseguem e aquilo é a morte para eles. Você nunca se viu tanto suicídio entre jovens adolescentes. Você nunca se viu tanta... A gente está no mercado do automóvel mesmo, a gente mesmo já vende para uma geração doente. Sim. Hoje fura um pneu, o cara quer te processar, tipo... Cara, peraí, não tem mais um acordo, não tem mais uma... É difícil, é muito difícil viver no mundo que a gente está vivendo, por isso que a gente tem que basear nos princípios de Deus o máximo possível para a gente conseguir dar um passo à frente sempre. Turma, você viu que foi muito louco, né? Foi muito legal, uma grande lição. Henrique, obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado mesmo de coração por abrir sua história para nós. É um privilégio. Eu estou me sentindo aqui um cara privilegiado ouvir sua história. E todo mundo que está aqui também deve ter esse mesmo sentimento. Porque eu estou me sentindo aqui privilegiado, cara. A sua história é uma lição de vida, uma lição linda e uma lição que Deus é o centro da história cuidando de você. E eu peço a Deus que Ele continue cuidando de você e da tua família. Amém. Que essa bênção ela se estenda para os seus filhos. Tua esposa, que eu não a conheço, mas já admiro infinitamente, uma mulher valorosa, virtuosa, espetacular. Sabe? Que Deus abençoe muito sua família, seus negócios, seu trabalho e que abençoe você também, porque nós vimos aqui um herói, um super-herói
com alguns superpoderes. E aí eu quero concluir com qual é o superpoder que você mais admira. Eu acho que a persistência é um superpoder, Persistência. mas eu acho que hoje é a fé. A fé. A fé é o maior superpoder. Boa. Eu adorei. Quando eu pensei, foi em persistência. Quando eu olho para você, É, mas agora você resiliência, falando, mas a fé é o mais incrível. É. 2 superpoderes incríveis, fé e persistência. A gente se vê no próximo Heróis aqui no Mob Alto, no seu canal Mob Alto Mobcast. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, Varig. Obrigado. Só tenho a agradecer de verdade pela oportunidade. Espero que possa ter agregado na vida de pelo menos uma pessoa se mudar, parar de fazer braço de ferro. Valeu demais o tempo que a gente ficou aqui. Valeu muito. Uma fui eu, então aí tem um monte mais pessoas. Já valeu a pena. Muito bom. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Tchau, gente. Obrigado, Abraço. até logo. Tchau.